Você está me ouvindo, Tigrão? Em alto e bom som. Ô Tigrão, eu não sou tão moderno assim. O senhor não avisa aqui no grupo que chegou. O pessoal da técnica aqui que vira, fica espiando você e me avisa que você chegou. Tigrão, Macaco Escalada, seja bem-vindo. Um grande abraço, Tigrão. Grande abraço para você também, Edu. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu gostei dessa fórmula aí, viu? Eu gostei, sim. O Mailton vai fazer uma segunda linha ali pelo lado esquerdo, mas ele fecha também como um quarto homem de meio campo, com o Amaral, com o Felipinho, com o Elvis. Eu havia sugerido o Ramon Carvalho de início, mas aí entra aquela derbite, né? O que é derbite? É aquela inflamação, né, na caneta, na hora de escrever ali quem vai jogar, inflamação no dedo, não dá para segurar a caneta. Ele tá pendurado, então vai para o banco. O Ramon Carvalho, acredito que nem entre durante o jogo por estar pendurado. O André nem no banco está, agora está sendo falado aí de um desconforto muscular, também conhecido como derbite, e o André também está pendurado. Então eu gostei, talvez eu fizesse uma coisinha ou outra diferente, mas torço muito para que o Elvis entre muito bem, o Edu, que entre muito bem, que esteja com mais mobilidade, mais próximo do peso ideal para jogar futebol, que ele é extremamente importante para a Ponte, para tentar ganhar essa decisão aí. Isso aí é uma espécie de final de campeonato, porque se a Ponte ganhar o jogo, ela praticamente elimina mais um aí para a Série C no ano que vem, com ela, eu digo comparado com ela, ou seja, como concorrente direto dela. Isso não quer dizer que o Londrina estaria rebaixado, não é isso. Estou dizendo que a distância em pontuação, a diferença iria para 12 pontos, é muito difícil de se tirar com o que resta de campeonato aí. Gostei, vamos torcer para que dê encaixe na prática, na teoria, uma boa sacada aqui do Pintado. Edu. Olha, já o Zorzinho, Gleger Zorzinho, encerrando aqui o nosso Esporte Debate, majestoso, urgente, aquele pitaco sensacional. Ele vai narrar Ponte Londrina. Um grande abraço, boa noite, Bolis. Alô, Bolis, estava com o Eduardo Pai. Olha, Macaco Escalada, Zorzinho, vamos lá, você encerra. Pedrão, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva, Felipinho, Amaral e Elvis, Paulo Baia, Mailton e Eliel Gleger. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, tudo bem. Graças a você também. Você aí, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, a todos os integrantes. A gente tem o retorno aqui do YouTube, Gilberto Suf, naquela correria lá no Majestoso. Tá vendo aqui pelo YouTube. Ô, Edu, eu gostei também. Gostei da escalação da Ponte. Tem uma coisa, né, que a gente discute muito aqui durante a semana, nos programas, e o Tigrão sempre fala isso, e eu quero dizer que eu concordo, que é o Mailton, que é um lateral esquerdo, né, mas todas as vezes que ele vem de lateral esquerdo, ele não vai muito bem. Mas quando ele vem numa segunda linha, ali pelo lado esquerdo, ele tem muita profundidade, é um jogador que vai por dentro, tem uma perna direita muito potente, né? E ele vai muito bem na segunda linha. E tá aí, ó, ganha a oportunidade de titular de começo. E a expectativa é claro, o time está bem escalado, a estratégia deve estar bem definida. É um jogo para a Ponte que ela tem que vencer a partida, até para ir deixando de vez lá para trás essa zona incômoda. E uma vitória hoje jogando em casa, ao lado do torcedor. A equipe do Londrina tem as suas limitações. Então eu acredito muito. Pela escalação, a Ponte está bem escalada. Né, tem o Gabriel aparecendo ali na lateral esquerda, houve-se uma dúvida, vai para o jogo, não vai, está confirmado, né? E o meio de campo, com o Amaral, o Felipinho, dois jogadores de muita marcação, dois bons roubadores de bola, e tem o maestro Elvis ali, armando esse time, jogando por dentro. Se o Elvis estiver inspirado, e é isso que a gente espera, e ele sem dúvida nenhuma tecnicamente é muito bom jogador, a Ponte tende a evoluir. Então, gostei da escalação, e acho que a Ponte tem tudo, viu, Edu? Para vencer o jogo, vencer o Londrina, abrir 12 pontos do seu rival, né?
e trazer mais confiança para o lado do Majestoso. Edu. Já o Boris para encerrar. Na Copa Paulista, domingo passado, Ponte 1, Red Bull Bragantino também 1. A Ponte não venceu ainda. O público 153. A renda foi 1.590 e a Ponte teve um prejuízo de R$19.600. Oi, Boris, você está preparado para mais uma? Grande Boris, um abraço, boa noite. Oi, Eduzaço Pinheiro, tudo bem, Edu? Melhor agora, meu garoto. Fala lá, Boris. Tudo bem, Edu? Um abraço para você. Mais uma vez, um abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estamos por aqui, majestoso. Esse templo do futebol campineiro, onde daqui a pouquinho a bola rola, Ponte Preta e Londrina. É a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Choveu, já parou, a temperatura caiu, mas nós estamos por aqui para elevar a emoção do futebol. Já tem bola rolando, Edu Zaço. Você vai fazer até chover, não tem nenhuma dúvida. Grande Boris, meus amigos, encerrado o Esporte em Debate. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes 19. A bola rola, Ponte Londrina, narrativa é dele, do Leandro Boris, o monstro de Piracicaba. E até já. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Entra em campo mais uma vez o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas para levar a emoção do futebol nesta sexta-feira, hoje dia 25 de agosto. Estádio Moisés Lucarelli, 7 da noite, a bola rola. Tem Ponte Preta e Londrina e aqui na Bandeirantes o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, vamos juntos. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você também acompanha o futebol com imagens da nossa equipe. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Noite de sexta-feira em Campinas, já tem bola rolando. Ela cá quem busca de vencer para cada vez mais se distanciar da zona do rebaixamento. Neste momento ocupando a 14ª colocação com 28 pontos. Pega o Londrina, o time paranaense que é o pior visitante desta Série B. Em 12 jogos, apenas 5 pontos conquistados, está na zona do rebaixamento. 19º colocado com 19 pontos, portanto, uma grande oportunidade para a Macaca vencer. Torcedor lentamente vem chegando, a temperatura caiu em Campinas, a frente fria está chegando. Choveu há cerca de 30 minutos, mas nesse momento não chove. As equipes no gramado, no trabalho final de aquecimento, a Ponte inclusive já voltou para o vestiário número 1. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Dá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. 18h42, horário oficial de Brasília, e a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. A marca, o som, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Programado no estádio Moisés Lucarelli, antes da bola começar a rolar, as últimas da Macaca. Alô, Vladimir Catarino, um grande abraço, boa noite, Vladim. Oi, Bolis, boa noite a você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor ponte pretano. Macaca que vem numa boa sequência no campeonato, são 3 partidas sem derrota, 1 vitória e 2 empates nos últimos 3 jogos. Se não perder hoje, alcança a sua maior invencibilidade na competição até aqui com 4 partidas. Para o jogo de daqui a pouco, o técnico Pintado tem 4 desfalques, 3 por suspensão. Não terá o goleiro Kaique França, também Leonaldo e Arthur, que estão suspensos. O outro problema é o André, que está fora com desconforto muscular mais uma vez. Modificada a Ponte Preta bem para encarar o Londrina. Por falar no Londrina, quais são as últimas do Tubarão Paranaense, Vladimir? Que tenta desesperadamente sair da parte de baixo da tabela. 2 derrotas por 2-0 nas últimas 2 partidas. Para isso, mais uma vez, o técnico Eduardo Souza muda o time. Ezequiel volta à lateral direita após cumprir suspensão automática. No ataque, Iago Dias volta a ser escalado como titular depois de ser utilizado como meia. Vem a Campinas, o Londrina tentando vencer a Ponte para melhorar a sua posição na tabela. Bola. Comentaristas da Bandeirantes definidos e escalados. Eles vão comentar, opinar, falar tudo sobre Ponte Preta e Londrina. Gleger Zorzin, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Alô, Gleger, o seu destaque, boa noite. Boa noite, Bolis, um abraço para você, um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu gostei da escalação. Acho que o técnico Pintado foi muito coerente, ele mantém a plataforma, tem uma mudança, né? O Elvis está voltando
E essa presença do Mailton ali na segunda linha pelo lado esquerdo é muito interessante, né? Porque ele é um jogador que é um lateral direito, foi improvisado em algumas vezes e se deu muito bem ali jogando por ali. O jogador vai por dentro, vai por fora, tem profundidade, tem um bom arremate, né? A defesa tem o Gabriel de volta à lateral esquerda na ausência do Arthur, o retorno do Matheus Silva ao miolo de zaga ao lado do Fábio Sanches, né? Pedrão ganhando mais uma oportunidade, o Pedrão que é bom goleiro, né? Todas as oportunidades que teve, essa chance foi muito bem o Pedrão. Então eu acho que está bem escalada a Ponte, tem tudo para vencer, tem tudo para conquistar 3 pontos. Claro e óbvio que vai ter que se empenhar, que vai ter que estar concentrada, que vai ter que ter intensidade, mas eu estou acreditando muito na vitória da Macaca, nos 3 pontos, para que ela possa aí dar mais um salto, dar mais um passo importante dentro dos seus objetivos dentro da competição. Tá bem escalada a Macaca e vamos torcer, viu, Boles? Que a estratégia seja bem definida e que ela, sem dúvida nenhuma, conquiste os 3 pontos jogando no Majestoso. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Boris. Grande abraço para você, grande abraço para os amigos da Bandeirantes. Bom, é o seguinte, o Gleger acabou de dizer aí que o Mailton deve fazer uma segunda linha pelo lado esquerdo. E eu já também tinha falado isso. Até aí a gente está concordando em 100%. Mas aí eu começo aqui a pensar, analisar. Sabe aquele negócio de ficar olhando o pré-jogo, tentando projetar o que vai acontecer? E aí a gente vê sempre o Paulo Baia pelo lado esquerdo avançado. Por quê? Porque ele é destro, como ele fez inclusive lá em Recife, em Fortaleza, perdão, no último jogo da Ponte. Pega na esquerda, traz por dentro e bate com a direita. Abre a diagonal e pega um ângulo melhor para bater. Se nós considerarmos que o Pintado não vai mudar o lado predominante do Paulo Baia, pode ser que a gente possa ver o Mailton fazendo efetivamente um quarto homem de meio campo. E quando a Ponte ataca, que ele já soltou a bola, que ele não está na construção, ocupando um espaço do lado direito. Então seria uma segunda linha direita com o Mailton e empurrando para frente, vindo por trás ali, empurrando o Mailton para frente, o Luiz Felipe. Vamos ver, quando a bola começar a rolar, nós já vamos ver aqui. Já vai dar para perceber qual é a do Mailton no jogo, mas ele está mais para um quarto homem de meio campo, uma espécie de terceiro volante, uma espécie de Léo Naldi, não com o mesmo poder de marcação e ocupando o lado direito do campo. Vamos esperar o início da partida, Bolis. Já tem bola rolando, 7 da noite, Ponte Preta e Londrina, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As outras informações do mundo da bola, ele já esteve apresentando o Esporte em Debate, permanece conosco, trazendo todas as informações nesta sexta-feira de futebol pelo Brasil e do mundo. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço, boa noite, Edu. Boa noite, grande Boris, uma honra ser o seu plantão, abraço a todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Essa rodada começou na terça, lá em Mirassol 0, Juventude 1, gol do Nenê, 42 anos de chapa, Nenê joga demais, e nos acréscimos o Mirassol perdeu o pênalti, o Gabriel chutou na trave, e também na terça lá em Criciúma 1, Vila Nova 0, gol do Felipe Viseu, e nos acréscimos, pênalti para o Vila Nova, o Guilherme Parede chutou e o goleiro Gustavo do Criciúma defendeu, saiu como herói, o Gustavo, goleirão aí do Criciúma. Na quarta-feira, 2 jogos atrasados foram realizados lá em Maceió, Rei Pelé, CRB 1, Avaí também 1, em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Chapecoense 2. Olha, hoje teremos, além de Ponte Londrina, 21h30 na Ilha Esporte e Ituano lá em Recife. Amanhã, 17 horas, Castelão, Sampaio, Correia e Guarani. Roger Williams que vai narrar aqui. 17 horas, Tombense, Ceará, lá em Muriaé, Minas Gerais. Às 18, Rei Pelé, CRP e Novo Horizontino. No domingo, 15h45, Chapecoense e Avaí. 18 horas do domingo, lá em Goiânia, Atlético e Vitória. Termina só segunda-feira, 20 horas, o Santos
Santa Cruz, Botafogo e ABC. O Guarani é o 7º colocado com 40 pontos, a Ponte 14ª com 28. E nossa equipe técnica Bandeirantes, o Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! Novo TC10.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aqui Estádio Moisés Lucarelli, sexta-feira, equipes do Gramado. E aqui na Bandeirantes chegou a hora, na voz de Vladimir Catarino, de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para buscar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, para sair da parte de baixo da tabela, a Ponte vem a campo escalada pelo técnico Pintado com Pedro Rocha 1, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Gabriel Silva 34, Felipinho meia dúzia, Amaral 8, Elvis 10, Mailton 7,
Paulo Baia 16, Eliel 9. Ponte Preta de Pedro Rocha 1, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Gabriel Silva 34. Meia dúzia Felipinho, 8 Amaral, 10 Elvis, 7 Mailton, 16 Paulo Baia, 9 Eliel. No banco, Pintado terá como opções Luan 30, Edson 3, Tomás Kaique 13, Samuel Andrade 17, Fraga 18, Lucas Natan 20, Thales 21, Everton 22, o Everton 23, Ramon Carvalho 40, Igor Torres 77. Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Vice-lanterna do campeonato, vem de 2 derrotas seguidas por 2-0. Londrina em campo com Neneca 1, Ezequiel 2, Gabriel 4, Rafael Vaz 22, Marcos Pedro meia dúzia, João Paulo 5, Fabrício 7, Igor Leite 10, Moisés 50, Iago Dias 11, Everton 9, repeteco do Londrina de Eduardo Souza, Neneca 1, Ezequiel 2, Gabriel 4, Rafael Vaz 22, Marcos Pedro meia dúzia, João Paulo 5, Fabrício 7, Igor Leite 10, Moisés 50, Iago Dias 11, Everton 9. No banco, Saulo 12, Arthur Félix 3, Garratti 13, Lauan tem a 14, Luan Freitas 15, Vitor Hugo 16, Paulinho Mocelin 17, Rodrigo 18, Zé Vitor 19, Ariel 20 e Peu 21. Arbitragem do jogo. O catarinense Gustavo Ervini Bauerman apita o jogo. Gustavo Ervino Bauerman. O assistente 1 é o Kleber Lúcio Gil, o 2, Bruno Miller, ambos também catarinenses. Quarto árbitro paulista Thiago Lourenço de Matos, no VAR o carioca Rodrigo Nunes de Sá. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Por uma partida como essa, né, dessa importância para o time da Ponte, é um jogo a ser vencido, é um jogo que a Ponte dá para, se tiver intensidade, se tiver concentrada no jogo, se tiver empenhada, né? Eu acho que a concentração é tudo para uma partida como essa, porque você enfrentar um time que está lá liderando a competição, você automaticamente eleva o nível de concentração, né? Mas quando você enfrenta um time como o do Londrina, por exemplo, está atolado na zona de rebaixamento há muito tempo, não consegue evoluir, não consegue mostrar uma evolução dentro da competição, às vezes cria aquele certo, vamos lá, nós vamos fazer um bom jogo, né? A qualquer momento nós vamos ganhar a partida. A Ponte não pode entrar com esse espírito hoje. A Ponte precisa entrar como se estivesse enfrentando o líder da competição. E todas as vezes que a Ponte enfrentou o time, eu quero dar 2 exemplos. Ela enfrentou o Novo Horizontino, que liderava a competição naquela ocasião, foi lá e venceu a partida. E enfrentou o ABC de Natal, jogando aí no Majestoso também, num jogo macambúzio, modorrento, ela acabou empatando o jogo, um jogo a ser vencido também. Então não pode deixar escapar, né, uma oportunidade como essa de somar 3 pontos, de ir lá e carimbar a vitória e ponto final. É isso que a Ponte tem que ter. Eu acredito muito, né, até por ter trabalhado com o profissional que nós estamos vendo na imagem agora, o Pintado, que é um cara que cobra muito isso, ele não deixa o time desligar. Ele fica durante a semana, ele fica na concentração, na preleção dele é diferente, e na beira do campo ali você pode perceber durante o jogo aí, né, o ouvinte da Rádio Bandeirantes está acompanhando pela TV ou que está acompanhando lá no Estádio Majestoso, que o Pintado ele joga junto com o time. Então, por esse aspecto, eu acredito muito na vitória. Eu acho que a Ponte está bem escalada, nós já falamos aqui, tanto eu quanto o Tigrão, a questão de escalação, de posicionamento. Vou ficar de olho no Pedrão, está novamente recebendo uma oportunidade, né, na ausência do Kaique França. Ele é bom goleiro, é um cara que dá conta do recado, sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que recebeu a oportunidade, deu conta do recado. Então, Tigrão, eu estou confiante. Eu acho que a Ponte tem tudo para vencer o jogo. Mas, repito, concentração, intensidade, boa estratégia para que ela possa vencer. Está jogando em casa, já tem esse ponto favorável ao seu lado. Estou confiante, Tigrão, acho que a Ponte vence. E você, o que espera da partida, Tiger? Espero, Gleger, muito obrigado. Eu espero muitas dificuldades por parte da Ponte. O Londrina sabe que também precisa somar, é um drama para os dois. Muito mais para o Londrina do que para a Ponte em termos de pontuação.
Mas a Ponte jogando em casa tem também esse peso da obrigação de ter que vencer. Ela vem a 3 partidas com 2 empates fora e 1 vitória em casa, não é ruim não. São 5 pontos em 9 disputados, mas dos quais 6 fora de casa. Vamos torcer para que a Ponte não acredite realmente nisso, que vai ganhar o jogo porque tem 28 contra 19 pontos do Londrina. Que ela não se fie nisso. Vai ter que correr muito e ter muita intensidade e muita aplicação. Leandro Moles. Tudo pronto no Majestoso, pontualmente 7 da noite, apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado também pelo YouTube. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E a alegria do torcedor Ponte Pretana é ver o seu time em campo. Então arrebenta, arrebenta, Macaca! Estádio Moisés Lucarelli, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a primeira falta foi em cima de Gabriel Silva. Primeira dele com a camisa da Macaca, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Falta cometida pelo camisa 7, Fabrício, e já batida pela Ponte. Matheus Silva abre pela direita. Sai jogando a Ponte, curtinho, Luiz Felipe para Mailton. A Ponte ataca neste primeiro tempo para o gol da entrada, do gol do portão principal. O gol da entrada no estádio Moisés Lucarelli com uniforme tradicional, uma camisa branca, faixa preta. Detalhe. Londrina com uniforme 2, né? Uma camisa mais azul, um azul marinho, um azul mais escuro, com detalhes em azul claro. Inclusive, o número é o azul claro. Dificulta um pouquinho para a gente ver, mas é uma camisa bonita, né? Pelo menos aqui de cima parece ser realmente uma camisa muito bonita. Opa, se tem detalhe, ele vai pro ar. Confirmado aquela reflexão nossa aqui, né? Nós falamos, eu também falei, de Mailton na segunda linha esquerda, mas não é não. Está o Paulo Baia pela esquerda, fazendo a segunda linha na frente do Gabriel Silva. E do lado direito, Luiz Felipe e Mailton. Mailton faz sim a segunda linha. Mas do lado direito, algo parecido com aquilo que faz o Leonaldi quando está em campo. E a Ponte joga com apenas 2 atacantes. Toma a iniciativa do jogo, a Macaca domina aqui pela esquerda, Paulo Baia com o pé direito, levantou, a bola passou, encontrou o Mailton, Mailton dominou, invadiu a área, pintou, bateu cruzado, Mailton, que é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Estampado na camisa, Paulo Baia recebe na meia esquerda, vê a chegada e infiltração de Mailton pela direita. O Mailton faz uma grande jogada, escapa no marcador, invade a área no limite, cruza para Eliel, dentro da pequena área. O garoto tem estrela, a marca do artilheiro, cheiro do gol, mais um gol de Eliel com a camisa da Macaca, o primeiro dele na Série B no Majestoso, diante do torcedor do Ponte Pretano. Eliel comemora com a massa alvinegra, a Ponte sai na frente no comecinho do jogo, pula, 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 sai do chão e vira pra Macacada. Eliel, o cruel, na marca de 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado no Majestoso. Eliel marcou no último jogo, volta a marcar no gol do portão de entrada no Majestoso. Ponte Preta 1, Londrina 0. Meneca não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o
detalhe do gol, Vladimir Cantarino. Começo arrasador da Ponte, né? Lançamento perfeito aqui para o Mailton, que dominou, e no domínio já tirou do lateral que foi na sua marcação. Não conseguiu alcançar o lateral do Londrina, que era o Marcos Pedro, e aí o passe do Mailton, assistência perfeita dentro da pequena área para o Eliel, que desviou para o fundo das redes. Festa do torcedor Ponte Pretano, ele é o segundo gol consecutivo dele. A Ponte está na frente 1-0. Ufa, e a Ponte deixa de ser o pior ataque desta Série B. Manda pro ABC. É o 16º gol da Macaca na competição. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tampa placar de jogo para você. 5 minutos, primeiro tempo. Aqui majestoso, Série B, noite de sexta-feira, a temperatura está caindo, 21 graus nesse momento. Eliel colocou lá dentro para esquentar a galera. Ponte Preta 1, Londrina 0, Edu Pinheiro. Olha, Eliel, 39 jogos e o seu 7º gol desde que estreou. Um abraço para a torcida jovem ouvindo a Band, obrigado aí. O nome do amigo é Betão. Alô, Betão, muito obrigado. Alô, Valnei Matheus, todos os CDH1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Isso, Premiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Glecker Zorzin tá lá no placar do majestoso Eliel. Atento entre os zagueiros, cutucou e meteu lá dentro. A Ponte está na frente, Glecker. Como diz Carlos Batista, né, melhor dos mundos, né? No comecinho do jogo você já abre o placar, interessante, dá uma confiança na partida. O Londrina em alguns momentos aí aperta, é perigoso em alguns momentos, né? Mas eu gosto do posicionamento da Ponte. E o que eu mais gosto foi da jogada do gol, né? Iniciou aqui do lado esquerdo com o Paulo Baia. A inversão de jogada, é a famosa bola diagonal, né? Pegou lá o Mailton, que fez uma belíssima jogada também, e o Eliel faz aquela leitura, né, Bolis? De que isso é treinamento. Olha, vou correr ali, você joga que eu antecipo o zagueiro e boto na rede. Foi o que fez o Eliel. Bonito gol do Eliel, bonito gol da Ponte. Melhor dos mundos para Macaca. Agora novamente, respirar para tentar fazer o segundo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Tentou o time do Londrina, a bola colocada para fora, é tiro de meta para Macaca. Valdemir Gomes, da palavra fácil. 1-0, a Ponte na frente, Tigrão. Melhor dos cenários, né? E a gente falava, o Mailton lado direito. Paulo Baia, destro, gosta do lado esquerdo. E a jogada foi com os dois. Bela inversão. De um lado para o outro do Paulo Baia. Pega a defesa desarrumada. Mailton com muita presença de espírito. Matou, a bola subiu um pouquinho. Ele com o peito meteu a bola no fundo. E ao meter no fundo, já vislumbrou com muita categoria a chegada do Eliel. O Eliel, quando o cruzamento vai sair, ele já arranca entre os dois zagueiros. E aí faz, como disse o Gleger, a antecipação. Dá um tapinha, né? Gol de centroavante. Por isso que eu falo, adianta treinador que não vê futebol querer que o Eliel venha correndo atrás de lateral até a linha defensiva da Ponte, até a linha de fundo defensiva da Ponte. Não pode. Correndo lá na beirada, se matando, dando peitada na bandeirinha de escanteio. Eliel é para jogar próximo do gol. Sempre dentro da pequena área. Segundo gol dele de dentro da pequena área em 2 jogos. Um domingo contra o Ceará e outro hoje aqui. É cara de conclusão. É o cara que, como diria Pisserni, é especialista em botar a pinóia para dentro. Golaço da Ponte pela construção da jogada. E agora não pode recuar. A Ponte já está dando espaço para o Londrina. Estou me estendendo um pouquinho porque o jogo está parado. Tem um jogador do Londrina sendo atendido e deve ser substituído porque já tem um no aquecimento. Vamos ver. Ah lá, pediu para trocar já o médio. Então, eu vejo uma imperfeição no lado esquerdo de defesa da Ponte. Tá sem ritmo o Gabriel Silva. Tá saindo ali para cobrir o Fábio Sanches, que não é um zagueiro lento, mas também não tem lá toda essa velocidade.
E aí o Filipinho tem que contestar ali. Tem que fazer uma trinca por ali para dar um refresco, fazer um anjo da guarda ali para o Gabriel Silva. O Londrina já entrou por ali 2 vezes. Não conseguiu levar a bola de uma forma aguda contra o Pedrão. Mas em guerra avisada morre quem quer. Realmente vai trocar o Londrina. É isso, Catarino. Exatamente, Tigrão. Sai o Igor Leite, machucado, entra o Ariel. Ariel tem a 20. Aquele? Não é aquele, está um pouco mais fininho. Ariel 20 no lugar de Igor Leite. E saiu chorando o Igor Leite, né? Saiu chorando por ouvir no pé direito. Né? Foi sozinho, né, Bolis? No lance sozinho ali, foi muscular. Levou a mão na panturrilha ali, teve um desequilíbrio, sozinho. Acabou com uma contusão, provavelmente muscular. Chegamos a 10 minutos, primeiro tempo, tá 1-0 para Macaca, gol marcado por Eliel. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, tem mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Que falta em cima do Gabriel Silva, falta para Macaca, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem aí o Derby 206, Derby é muito mais Derby aqui na Rádio Bandeirantes. Para você que não esteve ligado ao longo da semana, o Derby mudou, passou de sexta-feira, seria sexta que vem 9h30, para sábado 18 horas, muita história, tradição, rivalidade, cobertura total, mais do que especial, com a marca, a tradição do Grupo Bandeirantes, com o timaço de Carlos Batista. Derby 206, no próximo sábado, dia 2 de setembro, 18 horas, tem Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte Preta. Jogo parado, é falta para o time do Londrina bater, vem para a cobrança o experiente zagueiro Rafael Vaz. Pé esquerdo na bola, aqui atrás ele tem a opção do Gabriel, aqui na frente o Fabrício. Levanta a bola para o grande ataque, Rafael Vaz. Time do Londrina ataca, pro gol da linha do trem nesse primeiro tempo. Foi no corpo ali o Fabrício, do jogador da Ponte. O árbitro não marcou a falta. Para cima do Luiz Felipe, a sobra da bola fica ainda para o time do Londrina com o Ariel. No bate-rebate, a bola acabou saindo. O árbitro aponta lateral lá na esquerda para o time do Londrina bater. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. Cruzamento para a área, perigoso, área da Macaca, entra e quarta, tira a zaga. A sobra para Mailton, Mailton tá para a bola para Elvis, Elvis está de volta, fugiu no comando Eliel. Lançamento na ponta para Paulo Baia, vem embora o bonde da Macaca. Paulo Baia recolheu, dominou, carregou, soltou por dentro para Elvis. Elvis de 3 dedos, devolveu na esquerda para Eliel, Eliel sai da área, deixou curtinho para Gabriel Silva. Volta pelo meio para Felipinho. Felipinho tem a opção do Mailton, mas aí esbarra na marcação do Moisés. É obrigado a recuar com Fábio Sanches. Fábio Sanches a Matheus Silva. Ajeita, domina, cercado, marcado pelo Ariel. Meteu na ponta para Mailton. Mailton para Felipe Amaral. Recolhe, domina Amaralzinho. Tentou passe no comando. Muito forte. Chega o zagueiro, entra e corta Gabriel, marcado pelo Eliel. Chega para afastar de qualquer maneira. Coloca para fora. Pegou mal na bola do Gabriel. É lateral de graça para a Macaca bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 13 minutos, primeiro tempo. Aqui majestoso, Série B, gol de Ilhéu, a Ponte vence, 1 para Macaca, 0 para o Londrina. Quem passou pela cabine um pouquinho antes da bola rolar, mandou um grande abraço para você e para todos da equipe. Mineirinho, Edu Pinheiro. Mineirinho, falou que já tá ok com a sua coluna, já modelo 2024. Conosco o Eduardo Franco de Camargo no YouTube. Alô, Eduardo. E as filhas Manu e a Luísa, ó, um beijo para vocês aqui do Tio Du. Vídeo 30 na ilha, tem Esporte Ituano. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, somos mais de 20 mil inscritos. Domina João Paulo, que passou pelo time da Ponte, tentou o lançamento do comando, a zaga demorou para chegar, o Luiz Felipe não foi, chegou primeiro atento, esperto Ariel. Ariel recolhe, domina a linha de fundo, encara a marcação do Luiz Felipe pelo setor canhoto. Ele voltou para João Paulo pela meia esquerda, olha para a área, prepara o cruzamento, enfiou na área, lance perigoso, Ariel recolheu, dominou de costas para o gol, linha lateral da grande área, passou pedindo na esquerda o Marcos Pedro, mas não valeu o lance. Quando o Ariel dominou, já estava na banheira, né, Vlad? É aquele velho protocolo, né? Demora para marcar, mas já estava impugnado o ataque do Londrina. Placar de 1-0, a Ponte vence o jogo no majestoso Nova Light. Viva a intensidade da luz.
Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Olha, a Ponte coloca 3 jogadores no aquecimento. Um me parece ser o Tomás Kaique. É ele, Vlad, esse último aqui, ó, que tá puxando a perna? É, o maiorzão, né? Ele mesmo quem tá lá no aquecimento, viu, Boris? Era uma preocupação, vamos ficar de olho se alguém está sentindo na Ponte. Levanta a bola pro campo de ataque, o goleiro Pedrão. Tentou de cabeça, Eliel sobe por trás, Rafael Vaz. Felipinho briga também do alto, volta pra Felipe Amaral, falta. Chega atrasado, o Iago Dias pode até pintar um cartãozinho pra ele, hein, Vlad? É isso que o pessoal da Ponte tá reclamando, né? O árbitro aparentemente não, vai apenas chamar a atenção, mas chegou forte ali o camisa 11, Iago Dias. Olha, eu vi agora o auxiliar do Pintado, é o Nenê, né? Ele falou alguma coisa ali, olhou pro Gabriel. Gabriel Silva pediu para esperar. Vamos ficar de olho aqui no Fábio Sanches. Não deve ser o Gabriel, não. Médico da Ponte está de pé, o massagista também. Vamos ficar de olho. Gera alguma preocupação em um jogador da Ponte. Tem falta para bater a macaca com Elvis. Elvis, falta a bola para Matheus Silva. Ajeita, dominando o campo de ataque. Ele volta agora para Fábio Sanches, o capitão da macaca, o xerifão. Recolhe, domina passada as largas entre as linhas para Paulo Baia. A galera da Ponte marcando presença. É a macacada quem está reunido no majestoso futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta para o time do Londrina cobrar, já batida a falta, Rafael Vaz para Gabriel, Gabriel para Ezequiel. Ezequiel tem a marcação ali do Paulo Baia, adianta a marcação macaca, Fabrício escora de cabeça, deixou para Ariel. Ariel na ponta para Fabrício, a bola deu uma escapada, ele não domina. Não domina o camisa 9, Everton, ela sai em lateral para o time da Ponte bater. Aqui para a esquerda no campo defensivo, Glecker, Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Placar de 0-0 e o jogo, Glecker. Você vê que o Londrina, é claro, não tem outra alternativa, né? Tá perdendo o jogo, tem que sair um pouco mais. Eu gosto da solidez defensiva da Ponte. Você vê que mesmo com a evolução de algumas jogadas, o Londrina chegando ali, Pedrão praticamente que não só está assistindo o jogo. É importante isso, os dois volantes bem posicionados, né? O Elvis me parece estar bem ligado no jogo, já teve 2 oportunidades ali, inclusive de metidas de bola, né? E ele vem numa função ali à frente dos 2 volantes. 2 volantes bem posicionados, são 2 volantes de marcação, de chegada, né? De roubar a bola. Eu gosto do posicionamento da Ponte, né? E agora tem uma falta perigosíssima ali, o Matheus Silva chegou atropelando, Bolis. Mas aí falta critério pro árbitro, né? Porque o Iago Dias, ele chegou solando o Felipe Amaral e o árbitro fez vistas grossas, né, Vlad? Mas nesse caso não, cartão amarelo, portanto, para Matheus Silva, 4 da Ponte Preta, primeiro cartão do jogo. Olha, acabaram de passar aqui pela cabine Bandeirantes, quem estava no YouTube flagrou Dalva e Luiz. Passaram por aqui, devidamente agasalhadas, mandando beijos pro torcedor da macaca. Falta para o time do Londrina bater, placar de 1-0, a Ponte vence o jogo. Quase 18 minutos deste primeiro tempo, João Paulo, ele pega bem na bola com o pé direito, vai levantar do dentro. Atenção, é falta perigosa para o Londrina. Um bolo de jogadores na entrada da grande área da macaca, agora o árbitro vai autorizar o Gustavo Bauerman de Santa Catarina. João Paulo autorizado lá dentro, a bola passou, sobrou, passa por todo mundo nesse perigoso. Insiste ainda o time do Londrina. Lá pela esquerda, tentativa, tabela, de novo na canhota, tentativa de cruzamento, corta, Mailton colocando a bola para fora. Escanteio pro Londrina, Vladimir. Corte providencial ali feito pelo Mailton, impedindo o cruzamento para a área. O Londrina vai ter a oportunidade agora na cobrança do escanteio. Chicken Supremiciário é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Sempre ele, João Paulo, vem para a cobrança. Tem 2 jogadores do Londrina na frente do Pedrão, goleiro. Partiu João Paulo, fechadinho para a boca do gol, de cabeça, afasta Fábio Sanches. Voltou para Eliel, Eliel tenta armar contra-ataque, tocou mal. Deu de graça, se enrolou o jogador do Londrina. Amaral tentou tirar no bate, rebate, sobra para Luiz Felipe. Na lateral direita, ele levanta a bola para o campo de ataque, expulsa a bola da entrada da grande área. Eliel vai brigar. Chega primeiro o zagueirão do time do Londrina, recuando para o goleiro Neneca. A gente já disse isso no primeiro turno, quando o Londrina veio a Campinas para pegar o Guarani. Neneca, filho do grande Neneca, campeão brasileiro em 1978 pelo Guarani. Bola aqui na ponta para Ariel, ajeita, domina para o time do Londrina. Empurra para dentro para João Paulo, vem o Londrina, tá 1-0 para Macaca, tentou Iago Dias. Tira mal Fábio Sanches, a sobra da bola fica ainda para o Londrina pelo setor direito. Ariel tentou a finta, Felipinho trava colocando a bola para fora.
Lateral na direita no campo de ataque para o time do Londrina bater. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Cobrou Fabrício na ponta para Ezel, cruzamento rasteiro para Ariel. Sobrou para Moisés, pé canhoto, ele pega mal na bola. À esquerda do gol, vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para Macaca. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião. Segue 1-0, a Macaca vence o jogo, mas quem sai nesse momento é o Londrina, o Tigrão. Esse time da Ponte tem hora que ele deixa o seu torcedor com a pulga atrás da orelha, né? Porque o time fez o gol e parou de jogar, pô. Quer dizer, fez uma jogada bonita, fez o gol e só. Aí dá todo o campo do mundo pro Londrina, não valoriza a posse de bola, não compete, não disputa, não ganha rebote. O Londrina já empurrou a Ponte para trás com toda a sua limitação. Por que não manter o mesmo ritmo só porque fez o gol? Continua intenso, faz o segundo gol. A Ponte está trazendo o Londrina lá, não fica mais nem 10 segundos com a bola no campo de ataque. Está pressionado, olha aí. Mais um lateral para o Londrina na lateral da grande área. Bola lá dentro, chuveirada de novo. Está pedindo para tomar o empate. Tá 1-0 para Macaca, bola para o time do Londrina com o Rafael Vaz, que disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Empurra pela meia para Iago Dias, devolução para Marcos Pedro, para Iago Dias, recolhe, domina, chegou na marcação, tentou Luiz Felipe roubar, insiste no lance, Iago Dias, a bola sai, aponta o árbitro, escanteio para o Londrina, Vladimir. Está marcado o escanteio para o time do Londrina bater. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Fique ligado no apito final. Tem promoção da Uesco. Escanteio para o Londrina. Partiu João Paulo, pé direito. Bola fechada. Tira a defesa. A sobra da bola, Elvis. Afastou parcialmente, deixou para Paulo Baia, tenta na contra-ataque, tem Eliel na esquerda, pelo meio tem Elvis, Paulo Baia dominou, segurou, demorou para tocar, agora tocou para Amaral, Amaral recolhe, domina ainda no campo defensivo, no comando, um bolão para Luiz Felipe, o goleiro saiu para fazer defesa. Neneca no limite da grande área para ficar com a bola. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21,5 primeiro tempo. Aqui Majestoso, Série B, 25ª rodada. Ponte 1, Londrina 0. Vem Macaca, ele é o autor do gol pelo setor canhoto. Curtinho para Paulo Baia, devolveu mal para Eliel. Passe errado, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, confirmando 1-0 para Macaca, Edu. Amanhã, 5 da tarde, Sampaio Correia e Guarani aqui na Bandeirantes. Quem transmite é Roger Williams. Um abraço para o Helder Cruzeirense de Bom Jesus do Galho, Minas Gerais. Bandeirantes. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Alô, João Paulo Formaggio da Garamaggio, tô sempre ligado, curtindo o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios. Investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Tentou Londrina pela canhota, o Mailton acompanhou o lateral esquerdo do Londrina, bola colocada para fora. Tiro de meta para Pedro Rocha, o Pedrão bater a Vladimir Catarino. É, mais um ataque do Londrina que acabou não dando certo, para sorte da Ponte. Tiro de meta, Macaca vai vencendo 1-0. 7 da noite, 22 minutos, horário oficial de Brasília desta sexta-feira. Você ligadaço no futebol da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tira mal Fábio Sanches para Macaca, a sobra da bola fica para Fabrício. Fabrício tentou a finta, Everton brigou com Felipe Amaral, leva melhor Amaral. Ajeito no Mira no círculo central, empurrou na meia para Mailton, botou na frente, tentou escapar da falta, não conseguiu. Na cobertura João Paulo, volta a bola para Rafael Vaz. Dá uma apertada ali o Mailton. O torcedor começa a ameaçar uma vaia porque a Ponte não apertou a saída e com isso o Londrina tem espaço. Bola para Ariel, desce perigosamente o time paranaense, entrada na grande área, invadiu, soltou na canhota, bateu cruzado, espalma Pedrão!
quando todos aguardavam o cruzamento, o Marcos Pedro meteu direto pro gol. Pedrão coloca pra fora, Vladimir. Com 3 passes, né? Já estava lá na ponta para conseguir o ataque Londrina. O chute foi do Marcos Pedro. Defesa do Pedro, é mais um escanteio para a equipe do Londrina. Primeira grande defesa do Pedrão, é o terceiro escanteio lá pela esquerda para o time do Londrina. Vem João Paulo, ele pega bem na bola com o pé direito. Partiu para a cobrança, pé direito, levantou na primeira trave. O desvio do Everton, a bola passa por toda a extensão da área. Glecker Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Grau, conceito, olha a saída errada da Macaca. Rafael Vaz tá na área, bateu cruzado. Em cima do jogador da Ponte, Londrina pede um toque no braço. Matheus Silva demora para tirar, mas consegue. Consegue tirar, sangue frio do Matheus Silva. Recupera a Macaca, Mailton, inversão para Elvis. Elvis recolheu, dominou, vem para a Macaca. Para ele, é uma devolução para Elvis. Falta! E pinta cartão pro zagueirão do Londrina, Vladimir. Falta clara, né? O Elvis colocou a bola um pouco à frente e foi derrubado. Foi derrubado pela camisa 4, Gabriel do Londrina. Recebe cartão amarelo e a Ponte tem uma falta perigosíssima para cobrar. Glecker Zorzinho no lance anterior, a definição, Grau, a nota da defesa do Pedrão Glecker. 7,85, fez o correto. Simples e objetivo. Bola veio difícil, direção ao gol. Jogou para escanteio. Boa defesa do Pedrão. Tem falta perigosa da Macaca para bater com 25 no primeiro tempo. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. Camisa 12 no seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Faz tempo que a Macaca não marca um gol de falta. Tem a oportunidade agora na bola parada. Elvis está de volta. Depois de 2 jogos, preservado, recuperado. Elvis está por ali pertinho da bola também Paulo Baia. São 4 jogadores na barreira do time do Londrina. Pintou cartão no lance para o quarto zagueiro Gabriel. São 2 amarelos, exatamente para os 2 jogadores que atuam com a camisa 4. Que o Matheus Silva no início do jogo levou cartão. Saiu da bola Elvis. Vem para a cobrança Paulo Baia, pé direito. A bola passa direito e vai embora. Tentou aquela queda, a queda ocorreu, mas não o suficiente para entrar no ângulo do Neneca, Vladimir. Normalmente esse tipo de cobrança dá mais certo quando é um pouco mais longe, né? E estava mais perto da área, talvez seria mais apropriada para o Elvis, mas o Elvis aplaudiu o Paulo Baia na cobrança. Vai jogando na categoria ali o Rafael Vaz. Dentro da grande área, escapou da marcação do Mailton, fez uma sempre dentro para Iago Dias. Recolhe e domina para o time do Londrina. O Londrina que é o pior visitante desta Série B. 12 jogos, 36 pontos. O Londrina somou apenas 5 pontos. Pior visitante desta Série B. Bola para o time do Londrina com Fabrício para João Paulo volta a bola para Gabriel. No caso é o melhor visitante, né, Bola? Pro dono da casa é o melhor. Quer dizer, não é um visitante indigesto, né, Vladimir? Exatamente. Essa é nova também. Rafael Vaz entre as linhas para Ariel. Ariel meteu na ponta para Marcos Pedro. Recolhe, domina, vem Londrina no último terço do campo. Iago Dias tem velocidade, botou na frente, escapou, limpou, fintou. Felipinho. Chega no carrinho, desvia, a bola sai em lateral para o Londrina bater. Lá pela canhota, pertinho da linha de fundo. 1-0 para Macaca. Gol marcado por Eliel. Estamos com 27,5 o primeiro tempo. 27,5 o primeiro tempo no AM 1170 no FM. 85,7 para a região de Campinas. 85,3 para a região de Ribeirão. Bola na área da Macaca. Subiu para afastar Luiz Felipe. Voltou para João Paulo. Todinho no campo ofensivo do Londrina. Rafael Vaz. Ajeita, domina para Marcos Pedro. Pela meia, soltou para Moisés. Vai bater pro gol. Pé direito, a bomba no meio do caminho, faz o corte, bateu Silva, ele de novo sobe para cortar, volta para Ariel para Moisés, rasga Fábio Sanches, a Ponte muito atrás, só deixa o Eliel aqui isolado, ficou difícil, a bola volta para Moisés recomeça com Gabriel. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Luiz Felipe tentou, passe no comando, a bola foi desviada, Paulo Baia tentou, reclama que a bola bateu no braço do Moisés, mas o árbitro em cima do lance manda seguir. Recupera a posse de bola o time do Londrina, vem o time paranaense, é o Tubarão, o time Alves Celeste. Pelo meio, recolhe, domina Marcos Pedro, se livra da marcação do Eliel.
A Ponte toda atrás, inclusive com o Eliel. Rafael Vaz domina pelo corredor, empurrou na ponta para Marcos Pedro, recolheu, dominou, fez o passe curtinho para Fabrício. Fabrício caindo pela canhota. Ele volta, recomeça com Gabriel. Gabriel para João Paulo. João Paulo ajeita, domina o capitão do time do Londrina. Empurra na ponta para Fabrício. Fabrício recolhe, domina no segundo terço do campo. Fugiu Ezequiel, esbarra na marcação do Paulo Baia. Volta para João Paulo. João Paulo rodopiou, girou para Iago Dias. Iago Dias na meia direita, tem a marcação do Felipe Amaral. A Ponte se defende nesse momento, tá 1-0 para Macaca. Iago Dias volta a bola para Gabriel. Dá uma apertada nele ali, o Eliel. Gabriel contra o Eliel. Lançou no comando, olha a zaga falhando, Pedrão. Rapaz, o Fábio Sanches deixou pro Pedrão. Parecia que ele não ia chegar. De repente ele arrancou e chegou, hein, Vladir? Deu aquele sprint final, né, para alcançar a bola. Depois acabou sendo atingido ali pelo atacante do Londrina. O árbitro vai lá autorizar o atendimento ao goleiro da Ponte Preta, o jogo está parado. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos então a 1h30, primeiro tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, aqui majestoso, no tic-tac do tempo. Embalo desta emoção, eu confirmo, com os trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, com Gilberto Schuff, aqui direto do majestoso. Lucas Pessoa, tem o Caput, equipe técnica comandada por Gil Klepper. Aliás, Gabriel Ribeiro dando um palpite. Aqui majestoso, Ponte 1, Londrina 0, Edu Pinheiro. Amanhã, 9 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás. Bandeirantes. Com o timaço de Carlos Batista, você ligado, acompanhando o melhor do futebol, anunciando para amanhã, 5 da tarde, a bola rola lá no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Aqui na Bandeirantes, a transmissão de Roger Williams para Sampaio, Correia e Guarani. Na tela da Band, vamos estar juntos ao lado do Glegger e também do CH, o Tigrão no rádio, ao lado do Roger e também de Vladimir Catarino, além, é claro, de Edu Pinheiro. E aqui o jogo está parado, falta para o Londrina, mas por reclamação, o árbitro mostra mais um cartão, Vladimir. Me ajude aí, Boris. 7. É o camisa 7 da Ponte Preta. Não, do Londrina, né? Então é o Fabrício, camisa 7 do Londrina, amarelado. Obrigado, viu, Boris? Gabriel sai jogando no campo defensivo para o time do Londrina, voltou por dentro para o João Paulo. João Paulo recolhe, domina, ultrapassa, na marcatória, parou, prendeu, olhou, pensou, desacelerou, a Ponte morde. Tenta apertar para recuperar. Fabrício tentou a finta, ganhou do Gabriel. Chega bem Paulo Baia na cobertura. Mas na contra-ofensiva, bola em cima da linha aqui. Fica preso, encurralado. Marcação dupla para cima dele. Tem que resolver e resolveu a parada. Ganhou tiro de meta. Tiro de meta para Macaca. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Eu quero ouvi-lo aqui, majestoso. Panorama do jogo. Segue 1-0. A Ponte vence, Tigrão. Vence, mas não convence. Fez uma jogada na partida inteira. Fez o gol, bonito gol, e depois parou de jogar. Se entrega para o Londrina, dá todo o campo para o Londrina. O Pedrão já fez uma bela defesa, é impressionante. Basta subir um pouco essa marcação, olha lá. A Ponte comete uma falta atrás da outra dentro do seu campo. Eu disse na minha última intervenção, tá pedindo para tomar um empate. Depois toma, aí fica um olhando para o outro com aquela cara de bundão. Mas está pedindo para tomar, tem que subir, o Pintado tem que ver isso. Afinal de contas, com todo respeito ao Londrina, que está fazendo uma boa partida, mas a Ponte não está jogando contra o Manchester City, né? Para ficar com todo esse cuidado aí atrás, jogando em casa. Sai para jogar, tira o Londrina daí que vai tomar um empate. 1-0 para Macaca, apesar do uniforme parecer, né, com o City, mas evidentemente não é o Manchester City. Desce o Londrina com o Fabrício, aqui pelo setor direito, recolhe o domínio pela meia para Iago Dias pela meia, soltou na ponta para Ezequiel, prepara o cruzamento, levantou, cruzou, Pedrão, saiu bem do gol, jogando todo de amarelo para fazer a defesa. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Paulo Baia recebe pela esquerda, marcação dupla para cima dele, perdeu a bola, recupera o time do Londrina, pediu falta, o Pintado. A galera também chiou, bola para Iago Dias, para Fabrício, chica bem, Gabriel Silva, recupera para Felipinho, bola curta, Gabriel Silva tocou na bola, Felipinho consertou, tentou para Paulo Baia, domina mal, a bola está espirando no Paulo Baia.
Ele não está dominando, chegou o Ariel, tocou na bola, a bola lentamente sai. Em tiro de meta para Macaca bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Aqui Majestoso, noite de Série B, placar de 1 para a Ponte, 0 para o Londrina. A Ponte está chegando a 31 pontos na classificação da Bezona. Aí conquistando a 7ª vitória na competição. A Ponte que não tem um retrospecto bom neste campeonato diante de times que estão na parte de baixo da tabela aqui mesmo. Empatou com a ABC, empatou também com o Tombense. Bola para Felipe Amaral, recolhe dominando o círculo central, perde a bola, recupera Moisés, Moisés para Fabrício, para Everton, para Moisés, entrada na grande área, tentou botar na frente, Fábio Sanches trava bem, deixa a sobra para Elvis, Elvis domina, procurou o contato e o contato aconteceu. Do Moisés para cima do Elvis, o jogo está parado, é falta para o Macaca bater. Aqui no campo defensivo, Elvis, 2 jogos, está de volta hoje, né, Vladimir? Exato, ficou de fora das partidas contra Botafogo e também contra o Ceará, está voltando hoje com a camisa 10. A Ponte que tem uma sequência de 3 jogos em Campinas, está jogando hoje contra o Londrina, depois tem o derby, apesar de ser na casa do rival em Campinas. Depois terá mais uma partida em casa. Lançamento do Elvis no comando. Tentou o Mailton. Chega o zagueiro protegendo para o Neneca sair do gol para fazer a defesa para o time do Londrina. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Iago Dias bateu no canto. A bola passa com perigo. Quase o Londrina empata o jogo. Ele recebeu livre na entrada da grande área e mandou pro gol. Quase, Vladimir, escanteio. Teve liberdade total pro arremate ali o Iago Dias, hein? Escolheu o canto onde mandar a bola, o desvio, linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Londrina bater, gol da linha do trem, vem de novo sempre ele, João Paulo. Na área, Gabriel, Rafael Vaz, o atacante Everton, além do Fabrício. O Ariel fica aqui, ó, na segunda trave, sem marcação nesse momento. Autorizada a cobrança, partiu João Paulo. O pé direito levantou para Gabriel, subiu para afastar a defesa, bateu Silva. Voltou para Eliel, escora de cabeça, ficou procurando a bola. Chegou Marcos Pedro de cabeça, Moisés recua. Aqui no meio para o Fabrício, que recua mais atrás ainda para o goleiro Neneca. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Subiu bem Gabriel Silva, Ponte recupera a posse de bola, Felipinho para Mailton. Velocidade, Mailton dominou, falta que o árbitro não deu. Foi falta não, Vladimir? Se estivesse em campo apitando, eu daria essa falta, viu, Boles? Ele não deu, o lance seguiu e o time do Londrina recupera a posse de bola, eu confirmo. Aqui Majestoso, 36, primeiro tempo. Série B, 25ª rodada, Ponte 1, gol de Eliel. Eliel é o cruel da Macaca, Londrina 0, Edu Pinheiro. Domingo, hein? Inauguração da nova arena do Atlético Mineiro, a Arena MRV, 16 horas, Atlético Mineiro e Santos. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado tem uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. O árbitro de Santa Catarina está pedindo calma para o Pintado. O Pintado não gostou da falta que ele apitou a favor do Londrina aqui na meia direita, Vladimir. Pedir calma para o Pintado nem sempre dá resultado. Ele é pilhado, né? Mas a falta aconteceu sim. O Londrina tem a chance de mandar a bola para a área. Já você traz a lista dos jogadores pendurados, porque é o pré-derby, né? Depois do jogo de hoje é o derby. Só falta mais um, né? Só falta esse. Atenção, é falta para o time do Londrina bater. João Paulo ajeita para com todo o carinho, apenas 2 na barreira. Pedrão vai para o centro do gol. Pedrão que já fez uma boa defesa, substituindo o Kaique França, que está suspenso. Vem para a cobrança João Paulo, autorizado, mãos na cintura, partiu para a bola, pé direito, direto por sobre o gol de Pedrão. A bola vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Tinha muita gente na área, ele optou pelo chute direto, pegou embaixo demais na bola, ela subiu. Linha de fundo, é tiro de meta, Ponte. Quem é que está pendurado na Ponte, Vladimir? Dos que estão no jogo, né, nenhum titular. No banco de reservas, o Ramon Carvalho, Tomás Kaique e Edson. Ramon Carvalho, Tomás Kaique e Edson estão pendurados. O André também está, mas não veio para o jogo. De Supreme. Opa, pois não, Edu. Desculpa. Não, o Matheus Silva levou amarelo no comecinho, isso, né? Isso. Então aí tá pendurado agora, Matheus Silva. Exato. E também no jogo, né? Tá pendurado no jogo, evidentemente. Quem for expulso não joga o derby. Só que gostaria de checar depois, Vlad, você vai trazer informação em relação ao Pintado. O Pintado tá reclamando bastante aqui, daqui a pouquinho toma um cartão, sabe como que é. Técnico também
fica suspenso. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Doni Mitiga, sempre curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Vem pro campo de ataque, a Macaca, Felipinho recupera, devolveu para Elvis para Felipe Amaral no corredor, deixou para Luiz Felipe meteu na ponta para Paulo Baia, caindo pela direita, ele sai da ponta, veio para meia, tem Eliel no comando, procura alguém, ficou sem opções do passe, rolou na ponta para Luiz Felipe, adiantou, botou na frente, escapou, limpou, fintou, para Eliel, tem a chance, ficou sem ângulo para bater, ele saiu da área, voltou na ponta, Paulo Baia, levantou para a boca do gol, Neneca espalmou, na sobra, ninguém da Macaca. Neneca fez a ponte, saiu no cruzamento do Paulo Baia, mas não tinha ninguém na ponte. Recupera o time de Londrina. Iago Dias tentou o lançamento lá do outro lado, chegou para cortar e sofreu a falta o Paulo Baia. Jogo parado, Vladimir. Falta aconteceu sim para cima do Paulo Baia no lance de ataque da ponte. Bela interceptação do goleiro Neneca. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 40 minutos, primeiro tempo, detalhe. 1-0 para Macaca. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Houve uma inversão aí, né? Não sei se é só num pequeno período do jogo, só num momento, ou se vai ficar assim. Mas nesse momento, o Mailton na esquerda, segunda linha, e o Paulo Baia pelo lado direito. Não funciona. Paulo Baia vai bem do lado esquerdo. É a leitura do jogo na voz de Valdemir Gomes, da palavra fácil ao lado de Gleger Sorcinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Olha o Londrina chegando perigosamente. Fabrício dominou, puxou, ganhou o escanteio. Chegou na cobertura para fazer o corte, Luiz Felipe. Ficou sentido no lance, mas já vai se levantando o escanteio para o Londrina. Então é isso, hein? Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa Vida em primeiro lugar. Mais um escanteio para o Londrina bater, vem para a bola João Paulo, autorizado, fechadinho na primeira trave, subiu para cortar Felipe Amaral. Volta para o Londrina, Marcos Pedro na ponta, tentou João Paulo, Amaral domina, protege, acho que a bola não vai sair, Foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Fique ligado no apito final, tem promoção da Uesco para você. Tiro de meta para o goleiro Pedrão. Lembrando que assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o apito final. E o comando mais uma vez vai ser dele. Do Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, do Pinheiro dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes. É o apito final nesta noite de sexta-feira. Olha a ponte recuperando a posse de bola. Mailton botou na frente, chega na cobertura, Gabriel para cortar. Apito final tem o oferecimento de Rocha Autopeças. 31 anos nesse mês de agosto. Descontos especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A galera cresce nas arquibancadas do Majestoso. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Gleger Zorzinho é o nosso especialista. Como é que tá sendo o desempenho do Pedrão até aqui no jogo? Porque não é fácil substituir o Kaique França, hein, Gleger? Não é fácil. Não é fácil, o Pedrão tá bem, né? Fez uma grande defesa. Tem muita personalidade o Pedrão. Gosto do gol, tem perfil, né? Postura, como gosta de dizer o Tigrão. Agora, a ponte tá dando muito espaço, porque as linhas... não tá um time agrupado, né? Você vê que a hora que perde a bola, demora para recomposição os homens de frente. Eu acho que essa mudança do Pintado, trazendo o Mailton aqui pro lado esquerdo e o Paulo Baia lá pelo lado direito, é mais por essa questão, uma questão de recomposição, né? Porque o Mailton ele tem um pouco mais de recuperação, ele é da função, e o Gabriel estava sobrecarregado, né? O Tigrão disse isso no início da partida. Então, eu acho que por isso a inversão, não mais pela parte de ataque, mas sim pela parte de defesa, de recomposição. Precisa agrupar um pouco mais o time.
ter um pouco mais de personalidade, tocar um pouco mais a bola. Isso está faltando para a Ponte. O que faz Londrina? Vai e joga no erro da Ponte. A Ponte erra, o Londrina pega e contra-ataca. Então, se você pôr a bola no chão, tocar, girar de um lado para o outro, com calma e tranquilidade, pode facilitar o jogo. Então, esse, para mim, na minha opinião, que está faltando para o time da Ponte. Bora. É isso aí, placar de 1-0, a Ponte vence o jogo. Fábio Sanches levanta o primeiro ataque. Eliel foi para disputa, o Arcano marcou a falta do Eliel. Vladimir. Para descontentamento geral, né? Todo mundo reclamou desta falta, mas a falta aconteceu, falta de ataque da Ponte. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Londrina tenta o ataque, bola atrás para Marcos Pedro, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou para Rafael Vaz, vai bater pro gol, ele cruza, Iago Dias desvia, a bola passa por sobre o gol do Pedrão. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. O cabeceio até foi bom, né? Mas acabou não tendo a direção que ele esperava. O Iago, linha de fundo, tiro de meta, Ponte vai terminando o primeiro tempo com a vitória de 1-0. E vem aí o derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes, o derby 206, próximo sábado, dia 2 de setembro, 18 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani, muita história, tradição, rivalidade e tudo isso e muito mais você confere aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E também na programação esportiva tem as notinhas do derby na voz de Edu Pinheiro. Hoje, por exemplo, o Esporte em Debate, apresentado pelo próprio Edu. Ele trouxe todas as informações do único derby realizado fora de Campinas. O jogo foi no estádio do Pacaembu e naquela ocasião o Guarani venceu, né, 2-0. Qual foi o público, Edu? Maior público, mais de 35 mil? 38. 38? Quase 39 mil. Na década de 70, imaginar 79, esse público fantástico. É isso aí, historinhas do derby na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Mais 4. Vamos até 49, desce o time de Londrina, perigosamente, falta do Matheus Silva, não conta pra ninguém, viu, Vlad? Mas ele já tem cartão. É, e tem que tomar cuidado, né? Uma falta mais forte para cortar exatamente o ataque do Londrina, que vinha com tudo para frente. A falta marcada no setor de ataque, já na esquerda ofensiva da equipe do Londrina. No quinto sinal eu confirmo para você, faltam 15 minutinhos para as 8 da noite no horário oficial de Brasília, 20 graus nesse momento em Campinas. Tem falta Londrina para bater, já estamos no tempo acrescido pelo árbitro, o árbitro de Santa Catarina, Gustavo Bauerman. É o árbitro do jogo que está apitando. Ponte Londrina, placar de 1-0 para Ponte. Gol logo no comecinho, gol do Eliel. Foi o segundo dele seguido, marcou contra o Ceará e hoje voltou a marcar. É falta perigosa por time do Londrina bater. Com João Paulo na bola parada, vai ser autorizado a entrada na grande área, movimentada na Macaca. Partiu João Paulo, pé direito, levanta, subiu para afastar Luiz Felipe. A sobra da bola fica para o Macaca, Mailton acabou escorregando, Paulo Baia. Estava inteiraço no lance, mas escorregou. Foi infeliz agora. Recupera a posse de bola ao time do Londrina. Rafael Vaz para João Paulo pela meia esquerda. João Paulo recolheu, dominou, soltou na ponta para Marcos Pedro. Ele prepara o cruzamento, só tem na área o Moisés, por isso ele volta para João Paulo. João Paulo com o pé direito, inverteu pro apoio do Ezequiel aqui no setor direito. Estica o compasso, domina a bola, encara a marcação do Gabriel Silva. Voltou para Fabrício, Fabrício recolheu, dominou, vem o time do Londrina, ponte fechada. Iago Dias é quem recebe, domina, esbarra na marcação de Mailton. Tenta o passe por dentro, Gabriel Silva tira, mas ninguém aproveita o rebote. Ela volta para João Paulo. João Paulo para Iago, Iago tentou, Gabriel Silva chega para cortar. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o Londrina. Gabriel que fez a sua estreia contra o Botafogo, acabou saindo no segundo tempo, não jogou contra o Ceará e hoje, pela suspensão do Arthur, está de volta. Gabriel Silva, titular da lateral esquerda da Macaca, ficou 11 anos fora do Brasil. Foi revelado pelo time do Palmeiras, 11 anos fora, jogou em Portugal, na Itália, na França. O último país foi a França, o Saint-Étienne, com um tempinho parado. Voltou ao futebol profissional, agora defendendo as cores da Macaca. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Desce o Londrina, Rafael Vaz, meteu aqui na ponta para Fabrício. Ele recolhe, domina, prepara o cruzamento, a passagem do Ezequiel. Gabriel Silva trava. Elvis vai brigar pelo remate. Chegou primeiro João Paulo, protege, volta na meia direita para o time do Londrina, jogando todo de azul, tubarão londrinense. Gabriel para Rafael Vaz, meia esquerda, tenta o lançamento, Eliel tocou na bola, vai atrás, evita a saída da bola, vem para a Macaca pela ponta direita, na velocidade do garoto Eliel. Paulo Baia foi pro comando, ele soltou mal pro Paulo Baia.
O Cobal na bola, o Eliel pro Paulo Baia, ficou de graça nas mãos do goleiro Neneca Vladimir. E era um toque simples, né? Um passe simples, mas acabou demorando para fazer o passe. Quando fez errado, recuperou a defesa do Londrina. Eu disse agora há pouco que a Ponte terá 3 jogos na sequência em casa. Faltou eu dizer o adversário, né? Da Ponte nesses 3 jogos. Além, é claro, de hoje, o Londrina, do Guarani. O próximo é o Sampaio Correia. Um sábado às 5 da tarde aqui no Majestoso. Vem para o campo de ataque o time do Londrina, domina Gabriel para Ezequiel, levanta a bola no comando para Everton, chega para cortar Luiz Felipe, voltou para Moisés que joga com a 50 estampada na camisa, ele abre na ponta para Marcos Pedro para Iago na ponta, tentou, opa, posição regular ali do ataque do Londrina, acho que o Bandeirinha vacilou nessa, segue o jogo, Marcos Pedro no fundo prepara o cruzamento, chega na marcação, a zaga rasga de qualquer maneira, Matheus Silva. Dá um bico na bola, afastou de qualquer maneira. Rafael Vaz recuou pro goleiro. O goleiro estava saindo, deu 2, 3 passos para trás para ficar com ela. Dentro da pequena área, fez o passe curtinho para Gabriel. Gabriel pela meia para João Paulo, vai terminar o primeiro tempo. Neste momento, apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo majestoso. Gol de Eliel, logo a 2 minutos do primeiro tempo. Ponte 1, Londrina 0. A bola parou de rolar aqui no Majestoso. Edu Pinheiro. Grande Boris, grande narração, mas Vladimir Catarino, o que você está reparando na torcida, hein, Catarino? Como é que terminou? Aí começou bem, logo de cara 1-0. E a torcida, tá? Deixa eu ver um pouco a torcida, Catarino. Insatisfeita, viu, Edu? Insatisfeita. Insatisfeito com o futebol apresentado pela Ponte, né? Daqui a pouco os comentaristas vão dizer, mas a Ponte praticamente fez apenas o gol, né? Não atacou mais, permitiu, deu espaço ao Londrina. E ao Londrina pressionou bastante, que o Londrina também aí faltou qualidade técnica para buscar algo melhor. A Ponte, independente disso, vai conquistando a vitória, vai vencendo pelo placar de 1-0, Edu. Bom intervalo, Catarino. Até já. Olha, a Ponte sem o goleiro Kaique França, sem o Leonaldi, sem o lateral esquerdo Arthur, suspensos, e o André foi preservado. A Ponte joga com Pedrão, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva, Felipinho, Amaral e Elvis, Paulo Baia, Mailton e Eliel. No banco tem o Luan, goleiro, tem o Everton, Tomás Kaique, tem o Edson, Fraga, Samuel Andrade, Ramon Carvalho, Lucas Natan, tem Igor Torres, tem o Everton e o Thales, tá? O gol foi logo a 2 minutos. O Paulo Baia faz uma inversão para o Mailton entra, limpa, cruza e o Eliel na pequena área toca e faz 1-0. Vamos lá, Jorginho. Olha, é o seguinte, hein? Matheus Silva tá amarelado, tem que ficar no pianinho no segundo tempo. A condição física do Elvis, a condição física do Gabriel Silva. A Ponte não fica com a segunda bola, não arma, contra-ataque. O contra-ataque é mal. Você viu agora, 47, Eliel roubou. E aí progrediu, mas foi tocar pro Paulo Baia, isolou 1-0 Ponte, Zorzinho. O Edu, tem muito aquilo da estratégia de jogo, né? Você vê que a Ponte fez o gol aos 2 minutos do primeiro tempo, numa jogada, uma belíssima jogada, né? Começou aqui com o Paulo Baia pelo lado esquerdo, aí tem a diagonal lá do outro lado, achou o Mailton, fez uma bela jogada, cruzou para trás ali, o Eliel fez a leitura, antecipou o zagueiro, botou na rede. Aí o que acontece? Eu estava dizendo isso, você deve se recordar que antes de começar a partida, que o time dele tem que estar, assim, não é porque está enfrentando Londrina, que está lá dentro da zona de rebaixamento, né, que está cheio de problemas, que você vai afrouxar, por exemplo, afrouxar a marcação, né, desligar do jogo, desconcentrar. Ah, mas estamos ganhando. Sim, está ganhando, mas nós vimos aí. Tudo bem que o Pedrão fez apenas uma defesa, a gente percebe que o time do Londrina tecnicamente é muito limitado, é um time limitadíssimo, e a tabela mostra isso. Mas não dá para você ficar dando sopa pro azar, né? Daqui a pouco o cara acerta um chute lá, aliás, ele erra um chute, a bola vai lá na gaveta, sem chance pro Pedrão, os caras empatam o jogo. Então, esse risco não pode correr, né? Esse é um risco extremamente, totalmente desnecessário. Então, o que tá faltando pra Ponte? Pô, tá ganhando o jogo, tem mais qualidade, tá jogando em casa, conhece o campo, põe a bola no chão, toca de um lado pro outro, gira o jogo, fechou, volta, retorna. E o time, na minha opinião, eu disse isso agora há pouco acionado pelo Boles, o time da Ponte não está agrupado, deixa muito espaço entre as linhas, porque ela joga com o Mailton agora pelo lado esquerdo, né? Começou do lado direito, mas vamos supor, joga com 2 extremos, o Mailton e o Paulo Baia, né? O Eliel mais à frente, junto com o Elvis ali, e o Felipinho
e o Amaral fazendo a proteção de primeira linha. Então aqui está tudo certo. A primeira linha está bem posicionada, a gente percebe que o Gabriel, até pela condição física, sai muito pouco. Nós não vimos o Luiz Felipe lá, profundidade, chegando no fundo, muito pouco também. Então ele se preserva a primeira linha, preserva os dois volantes, mas aí dá liberdade para o time. Porque na hora que nasce a jogada aqui pelo lado esquerdo, o Filipinho sai para dar um suporte para o Gabriel, e aí abre espaço, porque o Amaral sozinho não vai dar conta do meio de campo. O Elvis, a recomposição dele é lenta, né? O Mailton, a recomposição não tá legal. O Paulo Baia é a mesma coisa. Então é esse o problema do desencaixe de marcação que está acontecendo no time da Ponte. Precisa o que, o Pintado, agora? Vamos agrupar o time. Vamos juntar um pouco mais o bloco para que não dê espaço, para que não dê liberdade para o time do Londrina. É isso que está faltando, porque se nós analisarmos aqui a primeira linha, por exemplo, está bem postada. Todas as bolas que chegou ali, sempre estava o Matheus Silva, Fábio Santos pelo outro lado, o Luiz Felipe proteção, né? O Amaral e o Filipinho correndo e dando cobertura para os dois lados. Então tá legal. Por isso que o Londrina não criou tantas oportunidades. Ele fica com a bola, ele pressiona, ele fica rodeando a área ali, mas não tem uma penetração, não tem uma metida de bola por essa organização da primeira linha. Agora, não dá para ficar toda hora, né? A hora que rouba a bola, dá para o Londrina. Roubou a bola, dá para o Londrina, erra o passe. Então, eu, se fosse o Pintado agora, pediria o quê? Aproximação, né, agrupamento das linhas e bola no chão, toca, gira de um lado para o outro, espera o momento mais tranquilo. A Ponte não precisa agora, por exemplo, marcar sob pressão, linha alta, não precisa, está ganhando o jogo, mas também não precisa ficar aqui atrás, baixando totalmente as suas linhas e recebendo pressão do Londrina. Não, linha média, mas ficando com a bola. Tá faltando um pouquinho de personalidade também. Usar um pouco mais o Elvis, que é um cara que pisa na bola, que tranquiliza, que espera a aproximação. Então, detalhezinhos, Edu, para que a Ponte possa evoluir no jogo, para que ela possa ampliar o placar e não tomar gol. A solidez defensiva não dá para negar, tá legal. A primeira linha tá bem postada, defensivamente. Mas eu queria ver mais o Gabriel chegando pelo lado esquerdo numa dobrada ali com o Mailton. Eu queria ver o Luiz Felipe chegando um pouco mais, aquelas jogadas em diagonal que ele faz. Queria ver. Só que a Ponte não faz por quê? Por esse problema de recomposição e de marcação, principalmente no meio de campo. Então, esses ajustes, eu acho que o Pintado é um cara inteligente, deve ter tido essa leitura e vamos ver como é que vai voltar para o segundo tempo. Do jeito que terminou o primeiro tempo, se a Ponte voltar, vai tomar o gol de empate. Precisa ter uma mudança de postura, uma mudança de intensidade e uma mudança de posicionamento, Edu. Olha, mas todo mundo bravo aqui. Sidão Ponte Pretano, Lena Seco, o Dantas tá louco da vida, não fica com a bola. Vanderlei da Vila Santana, Ernesto Nista, alô Wilson de Márcio. Edu, esse Gabriel Silva é muito fraco. E o Fernando do 1431. Olha, a Ponte vence, hein? Já, o gol do Eliel, você vai ouvir novamente, Leandro Borges, intervalo e já, o Tigrão vai falar. Ponte 1, Londrina 0. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Basta de violência contra a mulher. A participação feminina na política é fundamental para acabarmos de vez com esses crimes covardes que vêm acontecendo. Mulher, venha para o Partido Verde e vamos mudar definitivamente esse cenário de horror. A violência contra as mulheres atinge níveis aterrorizantes. Machismo, assédio, feminicídio, são tantos crimes contra nós que a sociedade está se deteriorando cada vez mais rápido. Você, mulher, venha para o Partido Verde e junte-se a nós nessa luta. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola! Paulo Baia com o pé direito, levantou, a bola passou, encontrou o Mailton, Mailton dominou, invadiu a área, pintou, bateu cruzado, Mailton, que é gol! Estampado na camisa, Paulo Baia recebe na meia esquerda, vê a chegada e infiltração de Mailton pela direita, o Mailton faz uma grande jogada, escapa o marcador, invade a área no limite, cruza para Eliel, dentro da pequena área, o garoto tem estrela, a marca do artilheiro, cheiro do gol, mais um gol de Eliel com a camisa da macaca, o primeiro dele na Série B no Majestoso, diante do torcedor Ponte Bretano, Eliel comemora com a massa alvinegra, a Ponte sai na frente no comecinho do jogo, pula, 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 sai do chão e vira pra macacada, Eliel, o cruel, na marca de 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solte o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado no Majestoso. Isso, e o gol foi no portão de entrada, 1-0 Ponte, Tigrão. Parecia estar pintando o melhor dos cenários, a Ponte começou empurrando o Londrina para trás, vertical, agressiva, já saiu com a bola indo para cima. Só que é o seguinte, de uma hora para outra o time simplesmente faz o gol, e aí fazendo o gol, o que nós imaginamos? Puxa, agora o Londrina na situação que está na tabela vai sair para cima da Ponte, e a Ponte vai ter a inteligência, a competência para quando retomar a posse da bola, pegar o Londrina aberto e matar o jogo no contra-ataque. É o beabá do futebol, né? Nada disso.
Lê do engano. A Ponte fez o gol e mais absolutamente nada. Acho que o Londrina teve 6 escanteios a seu favor. Faltas laterais. A Ponte não teve nenhum escanteio. E isso mostra quem jogou futebol no primeiro tempo. Então, para mim, um erro de estratégia do time pontepretano. Se você está ganhando, jogando em casa, torcida feliz, apoiando, mantenha a postura. Não traz o adversário. A Ponte puxou todo mundo para trás. Ficou jogando com 11 jogadores dentro do seu campo. E aí, dava chutão para frente, não trabalhava a bola, não tinha ninguém para prender essa bola no ataque. Todo mundo, obviamente, com a função de marcar. E o Londrina, com todas as suas limitações, foi melhor do que a Ponte no primeiro tempo. A diferença foi uma jogada bem executada no gol, presença de espírito do Eliel acompanhando a linha da bola e se antecipando a 2 zagueiros da equipe do Londrina, e a Ponte fez 1-0, está ganhando. Mas não precisaria deixar a torcida, por exemplo, vaiando no intervalo, no final do primeiro tempo, na saída dos jogadores. Torcida com cara de assustada, de insatisfeita, com toda a insegurança do mundo. Por quê? Porque o time fez o gol e parou de jogar. Para mim, esse negócio de recuar em casa contra um time tecnicamente limitado, fazendo o gol a 2 minutos e meio do primeiro tempo, recua com todo mundo e traz o adversário para cima e não vai mais nenhuma vez, eu não consigo entender. Então eu espero uma estratégia diferente, um comportamento diferente, um pouco mais de agressividade agora no segundo tempo, senão a Ponte não vai ganhar o jogo, meu queridíssimo Leandro Boles. Tudo pronto, majestoso, saída com a macaca, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Aqui na Bandeirantes Campinas, na Bandeirantes Ribeirão, você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto, e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens. Você deixa o seu like, se inscreve no canal. O jogo começou, mas parou. Parou por quê, Vladimir? Parou para um atendimento ali, mas já tá tudo ok. E os dois times mudaram, viu, Boles? Vamos às alterações. Bora lá, então. Na Ponte, saiu o Mailton 7, entrou Ramon Carvalho 40. Olha a Ponte perdendo a bola, Paulinho Mocelin tá na área, bateu cruzado, a bola passa e vai embora pela linha de fundo. Saída errada da macaca, que vacilo, não pode vacilar, hein, Vladimir? Não pode, né? O presentão ali dado exatamente pro cara que entrou. Paulinho Mocelin entrou no Londrina com a 17 para a saída do Fabrício, camisa 7. Portanto, 2 alterações, já os comentaristas vão falar, principalmente no time da Ponte. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais. Aproveite, acesse para saber mais e encontrar a sua loja mais próxima, rochaautopeças.com.br. A Ponte atacando para o gol da Liga do Trem neste segundo tempo, está vencendo o jogo nesse momento na 13ª colocação com 31 pontos. Gleger Zorzin, Ramon Carvalho em campo. Gleger. É aquilo que nós estávamos dizendo sobre o agrupamento do time, né? Povoar um pouco mais, coloca o Ramon Carvalho, vai povoar o meio de campo, né? Vai tentar diminuir os espaços do Londrina. Agora, esses jogos das 19 horas, né? Tigrão tá mandando um prato de sopa, sabe aquela sopa carnuda ou não? Sei, ele tá mastigando desde a hora que terminou. Mandioca com costela. Ele não para. Não é não. Ele não para de mastigar. Não é não. Aliás, o Tigrão adora uma mandioca, não é isso, Não Tigrão? é não, eu tô comendo salada de fruta. Pô, mas que isso? O cara viu uma sopa e uma salada de fruta? Salada de fruta, cara, tá mentindo nessa história aí? Sabe aquela vaca atolada ou não? Vaca atolada, exatamente, Vaca aquela atolada, costela com mandioca. Costela, ele tá mandando uma pratada ali, bicho. Eu vou falar uma coisa pra você, aliás, o Tigrão adora uma mandioca, não tem jeito. O Tigrão, o Ramon Carvalho entrou e ele está naquela faixa do campo onde o Mailton esteve na reta final do primeiro tempo, lá pela canhota, viu, Tiger? Vamos ver se ele vai fazer a segunda linha, acho que não, tá? Eu acho que o Pintado vai puxar a Ponte mais para trás ainda, porque o Ramon Carvalho, ele é um volante, né? Ele não tem velocidade para fazer esse falso ponta, essa segunda linha aí que estava fazendo o Mailton na frente do lateral.
Eu acho que ele amarelo. Vai puxar a ponte mais para trás ainda. Impressionante. Para quem, Vladir? Felipinho recebeu o cartão amarelo, camisa meia dúzia da Ponte Preta. O árbitro tá vendo porque pode mudar a cor do cartão, hein? Exato. Tá esperando ali uma possível checagem do VAR. Só pode ter sido no lance do Felipinho. Viu alguma irregularidade para... Ele vai por VAR. E vai mudar, hein? Vai expulsar. Não anulou. Anulou o cartão? Não, foi pro jogador errado. Ah, entendi. Foi pro Ramon. Ramon tava suspenso, não tava? Tava pendurado. Ramon Carvalho tá suspenso, não joga o derby, cartão amarelo para ele. Então, beleza, ó. Ramon Carvalho amarelado, então não foi pro Felipinho. Ramon Carvalho não ficou nem 3 minutos, recebeu o cartão. Tá fora, ele que não é titular, né? Acabou de entrar, nesse momento é o titular, mas começou no banco. Perde a ponte, Ramon Carvalho pro derby. Chicken Supremiciário é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Briga Luiz Felipe, briga também Felipinho. Agora o Felipinho foi quem fez a falta. Falta em cima do Moisés. Opa! E vai mostrar cartão. Acho que é pro Luiz Felipe, né? Exato, por reclamação. Luiz Felipe recebeu o cartão amarelo. Saiu lá da lateral para reclamar e por isso está amarelado. Ponte nervosa nesse momento, em um espaço de pouco mais de 1 minuto, 2 cartões para o Ramon Carvalho e agora para o Luiz Felipe. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Fique ligado porque no apito final que vai ter o comando de Edu Pinheiro assim que a bola parar de rolar. Tem promoção da Uesco no YouTube. Cruzamento para a boca do gol de cabeça, vem o desvio para fora. Aliás, o 50 do Londrino, Moisés Vladimir. Consultei aqui o Valmir Jorge. Ele confirmou que realmente 50 jogos do Moisés hoje. Tá bom, Vlad? Por isso está usando o comemorado, o número 50. Exato. Gabriel Silva tentou na ponta para Ramon Carvalho, agora desvia no Ezequiel e sai. Lateral para Macaca, bater lá para canhota com Gabriel Silva, pertinho da galera. Lateral batido para Felipinho, Felipinho recolhe, domina, chega até o meio campo para Gabriel Silva, tentou a devolução no primeiro, no segundo lance, conseguiu. Solta o jogo para Ramon Carvalho na marginal do campo, voltou na fogueira para Gabriel, Gabriel no comando, tentou Eliel, rasga, tira Gabriel. A bola volta no vazio, sai em lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 6 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você me confirma, Série B, 25ª rodada. Aqui Majestoso, Ponte 1, gol de Eliel lá no comecinho do jogo. 0 pro Londrina, Edu Pinheiro. Ô Boris, essa bola perdida aí que quase fez o Londrina, quem que perdeu a bola? Fiquei na dúvida, acho que foi o Gabriel Silva. Os Gabriel Silva. Até me ajudar. Gabriel Silva, né? Gabriel Silva. E o Ramon Carvalho entrou no lugar do Mailton, é isso? Entrou no lugar do Mailton, isso. Olha, 21h30, tem Sport Ituano na Série B. A Ponte, inclusive, passou o Ituano nesse momento com o resultado, mas como o Edu trouxe a informação, tem um jogo difícil o Ituano jogando lá na Ilha do Retiro. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Tem o preferido do Tigrão, que é o Chimichurri. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E vem aí o derby 206. Muita história, tradição e rivalidade. Frente a frente, Guarani, Ponte Preta e Guarani. No próximo sábado, dia 2 de setembro, 18 horas no Brinco, pela 26ª rodada da Série B. No primeiro turno, aqui no Majestoso, empate por 1-1. A Ponte saiu na frente e o Guarani empatou aos 50 minutos do segundo tempo. O Bugre que joga amanhã, às 5 da tarde, contra o Sampaio Correia. A Ponte tem hoje o Londrina, o Guarani, depois justamente o Sampaio Correia. E aqui desce o time do Londrina, Paulinho Mocelin pela direita, recebeu, prepara o cruzamento, bateu cruzado, passa na frente do gol e sai, mas não valeu o lance. O Paulinho Mocelin eu vi daqui, a minha distância daqui pra lá é o que, Vladimir? Uns 30 metros? Por aí, você 40. já tinha visto, né? Já tinha visto que o cara estava impedido. Não é por ser que o assistente não viu, é o protocolo, enfim, mas aí o cara estava em completo impedimento. Posse de bola para Macaca para sair jogando lá atrás. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas
terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A narração do gol do Eliel já está no Instagram da Rádio Bandeirantes. Aqui vem Ponte, Paulo Paia na direita, cruz, afasta Rafael Vaz. Coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio para Macaca. Talvez na primeira descida da Ponte nesse segundo tempo, né? Cruzamento do Paulo Paia, Rafael Vaz fez o corte e escanteio. O Elvis vem na batida. E vem junto a Macacada reunindo no majestoso fim do futebol da Rádio Bandeirantes. Você, torcedor da Ponte, vá lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem a emoção do gol, a narração do gol de Eliel. Quem sabe o segundo, capricha que dá. Elvis partiu para a bola pela direita, cruzou baixinho, Elvis. Baixinho, cruzamento, facilitou o corte da defesa. A bola volta para Amaral. Amaral para Luiz Felipe, botou na frente. Escapou a marcação do Paulinho Mocelin. Meteu na ponta esquerda, o goleirão saiu para fazer a defesa. Acabou trombando ali no Ezequiel. Ele atropelou o companheiro, né, Vladimir? Os dois ficaram em dúvidas, né? Quem iria pegar a bola. Até que o goleiro estava mais inteiro, acabou pisando ali no pé do Ezequiel, mas já está se levantando o lateral do Londrina. O massagista aqui do Londrina tá no pique, hein? Tá bem fisicamente, cara. Ele saiu aqui na ponta direita em disparada, mas não houve a necessidade. Mas pelo menos deu uma esquentadinha, afinal de contas a temperatura caiu, viu, Edu? Você tá agasalhado aí, né, Edu? Aqui, mas tem um ar-condicionado delicioso aqui, viu? Eu imagino. Escuta, é o seguinte, o Tigrão falou no intervalo, e muito bem ele observou, a Ponte não teve nenhum escanteio. Esse do Elvis é o primeiro do jogo da Ponte? Edu, boa pergunta. Primeiro da Ponte no jogo. Escanteio? No primeiro tempo foram 5, todos do Londrina. Aliás, no intervalo comecei aqui com o Tiaguinho Toledo, da comunicação da Macaca, né, perguntando a ele, semana de derby, se a Ponte faria uma programação especial, deixaria Campinas ou algo do tipo. Ele foi objetivo. Nada programado aí. Obrigado ao Tiaguinho, fazendo um belíssimo trabalho. Aqui vem bola para o campo de ataque, toda a comunicação da Macaca. Bola para o time do Londrina, olha o cruzamento lá dentro, tira Felipinho, tira parcialmente. A sobra da bola ficou para o time do Londrina pela direita. O toque para trás, Pocelim bateu cruzado, passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta. Que lance perigoso, hein, Vladimir? Mais uma vez dada a liberdade ali pro ataque do Londrina, né? A conclusão do Mocelin foi para fora, mas estava quase que sozinho ali, pronto pro arremate. Tiro de meta, lance perigoso. Gleger, Zorzinho, que lance perigoso. De novo Londrina, hein, Gleger? Mais uma vez, né? E esse Mocelin é bom jogador, hein? Bateu ali, a bola passou ali lambendo ali a pequena área da equipe da Ponte. A Ponte voltou com o mesmo perfil, né? Atrás, esperando. Cara, tem que ter personalidade, tá ganhando o jogo. O time da Ponte é melhor tecnicamente. Põe a bola no chão, pô. Você vê que o Elvis toca muito pouco na bola. Os homens de meio de campo, o Ramon Carvalho entrou, tomou o cartão amarelo. Até agora não pegou na bola, porque a Ponte não utiliza o meio de campo. Muita bola atravessada toda hora. E vem de novo Londrina, Paulinho Mocelin bateu cruzado, toque pra trás, escanteio, Matheus Silva cortou. E o torcedor, você ouve, é loucura, né? Porque tá nas costas do Gabriel Silva toda hora o ataque do Londrina. Foi assim no primeiro tempo, tá sendo assim no segundo, né? Escanteio pro Londrina bater, tá 1-0 pra Macaca, tem escanteio o time paranaense, João Paulo vem pra cobrança. Na área, Rafael Vaz e Gabriel, na área também o centroavante Everton. Na bola parada, o Londrina, que é o pior visitante desta Série B, busca o gol de empate. Autorizada a cobrança, partiu o João Paulo, levantou pra boca do gol, subiu, tirou o Felipinho. Olha a sobra, Marcos Pedro enche o pé, a bola sai longe do gol. Tiro de meta pra Macaca, tem o jogador da Ponte ali. Tigrão, você, Taiga. Pintado errou, né? Ele tinha que manter o Mailton no time, puxar o Mailton para lateral esquerda, tirar o Gabriel Silva, mas nem em jogo de solteiro e casado, meio-dia e véspera de Natal, todo mundo já de ressaca. Nem numa circunstância dessa os caras estão tão lentos como o Gabriel Silva. Ele não anda nesse lance. E o que fez inteligentemente o Eduardo Souza, o treinador do Londrina? Botou o principal atacante. Aliás, nem entendi por que esse cara estava no banco. Não entendi. Que é o Paulinho Mocelin, perigosíssimo. Já 2 chutes que poderiam ter gerado gol de empate. Botou o Mocelin no cangote dele. Nesse chute agora, em que a bola sobra limpa para o Paulinho Mocelin, o Gabriel Silva, que agora está caído, ele não aparece nem na fotografia.
Ele nem tá no enquadramento de câmera, ele tá voltando de Uber. Mas pegou um Uber daqueles, você sabe, né? Agora ele vai sair de maca, não tem lateral esquerdo. Olha lá, vai ter que improvisar. Vai ter que botar o Tomás Kaique. E ele tirou o Mailton, que poderia fazer até essa função, então, né? Mas ele errou. É. Entendi por que ele tirou o Mailton. Eu falei, puxou mais ainda o Londrina pra cima. Desconhecimento do elenco. Desconhecimento do elenco. Agora o Mailton joga, é lateral, joga nas duas. Agora ele não tem o Mailton, vai botar um zagueirão pesado para tentar correr atrás do Paulinho Mocelin. Se ele tá com o Mailton em campo, ele já deveria ter tirado o Gabriel Silva no intervalo. Bota o Mailton ali, bota qualquer um na segunda linha. Agora ele vai para uma improvisação, porque ele mexeu muito mal no time. Ele não teve a visão, ele não teve a leitura do jogo e demonstrou desconhecimento das características dos seus próprios jogadores. Alteração na ponte, foram duas, Vladimir. Saiu Gabriel Silva para a entrada do 13, Tomás Kaique, saiu o Amaral para a entrada do Thales. Thales 21 no lugar do Amaral. Vou ficar de olho aqui, me parece que em princípio são 3 zagueiros, né? Tomás Kaique, Fábio Sanches na sobra e Matheus Silva aqui para a direita. O Ramon Carvalho vai de ala pela esquerda, se bem que ele está um pouquinho mais centralizado, e o Luiz Felipe aqui pela direita. Exatamente. Já o Kleger fala, na hora de fazer a troca de fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É esse o desenho da ponte agora, Kleger? Exatamente. Você foi preciso aí no seu comentário, na sua análise. Tá com 3 zagueiros agora. O que ele faz? Ele adianta um pouco mais o Luiz Felipe. Ramon Carvalho vai fazer lá uma espécie de ala, né? E coloca o Thales para tentar contra-ataque. Então, assim, tava cheio de problemas. Eu concordo, tá? Concordo que ele errou ao tirar o Mailton, que não estava mal no jogo. A Ponte não fazia uma boa partida, mas um jogador polivalente, só se teve algum problema físico, a gente não sabe, não teve a informação para tirá-lo. Mas não dá para você tirar o Mailton, por exemplo, que é um lateral direito, que joga de lateral esquerdo, que joga numa segunda linha do lado direito, do lado esquerdo. Esse jogador não pode sair de forma alguma. Então ele teve problema para ajustar novamente aí a Ponte nesse momento com 3 zagueiros. Olha, muito obrigado a você que está no YouTube, hein? No primeiro tempo, passamos de 1000 pessoas simultâneas no YouTube da Rádio Bandeirantes. Mais de 13 mil, chegando a 14 mil visualizações no YouTube da transmissão. Voltamos a passar de 1000 visualizações. Valeu, galera, muito obrigado, hein? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez. Espalha para geral, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre a economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Ele é o aperta, Gabriel chega no limite para cortar. Deixa para Rafael Vaz, levanta a bola pela esquerda, ou melhor, pela direita, com o pé esquerdo para Ezequiel. Ezequiel pode caminhar, pode progredir, vem trazendo o time do Londrina para o grande ataque. E meteu na ponta para Paulinho Mocelin. Levantou na entrada da grande área para Moisés. Passou, sobrou na área. Opa, atacante. Tinha alguma coisa ali no gramado que fez ele cair, ô Vladimir Cantarino? Olha, eu comi uma banana lá atrás, mas não joguei a casca dentro do campo. Não foi essa casca. Foi o Fabrício ali. Fabrício não, o Everton que vacilou. Ô, Everton! Vacilou, dançou. Agora quem vacilou também foi o Felipinho, né? Felipinho tinha a bola dominada, deu na fogueira pro Luiz Felipe se atrapalhou. E o que aconteceu? Escanteio de graça pro Londrina, Vladimir. E leva todo o time do Londrina praticamente lá pra dentro da área, né? Mais uma jogada de perigo pro time de fora, time do Paraná. Isso, pro time do norte do Paraná. Vem João Paulo pra cobrança, até 1-0 pra Macaca. 17 minutos, segundo tempo. Partiu pra bola, pé direito, levantou na primeira trave, mergulha pra cortar. Ali o jogador da Ponte foi o Paulo Baia. Quem cortou, o árbitro tá marcando tiro de meta, ou a falta, né? Pode optar, foi o Felipinho quem estava no lance. Pode optar por marcar a falta, mas em princípio ele marcou. Tiro de meta para Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite! Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 17 minutos e meio, segundo tempo.
Aqui Bandeirantes, Série B, 25ª rodada, Ponte Preta 1, gol de Eliel, o Cruel, Londrina 0, Edu Pinheiro. Clóvis Medina de Indaiatuba. Seu Edu, cadê o Elvis? Amanhã, 18 horas, Rei Pelé, CRB e Novo Horizontino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chicken Supremiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E o técnico Eduardo Souza já está preparando mais uma alteração do time do Londrina. Fábio Sanches sai trabalhando bola por dentro para Ramon Carvalho. Abertura para Tomás Kaique. Nesse momento ele está lá como lateral esquerdo. Dominou, limpou, passou, soltou para Paulo Baia. Paulo Baia devolve pela meia para Ramon Carvalho. Gira por dentro para Felipinho. Se apresenta para o jogo pela direita. Recebe Luiz Felipe. Mata, coloca no terreno curtinho. Na ponta para Thales. Thales recolhe, domina, sai da ponta. Vem para meia velocidade. Adiantou demais e perdeu. Mas brigou e recuperou, mas com falta. Falta para cima do João Paulo, segundo o árbitro. O Elvis reclamou, a torcida protestou, mas a falta está marcada. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Há um chamado à informação na Bandeirantes. O Tomás Kaique, vai lá, Tigrão. neste jogo, é lateral esquerdo desde sempre. É aquilo que a gente dizia. Tá aberto lá, todo torto, todo assim desambientado, né? Lado esquerdo, vai ter que correr atrás do Paulinho Mocelin, a bola lá, ó. Olha lá onde é que ele tá, ó. Agora ele tirou bonito, ó. Tirou bonito. Lateralzão esquerdo, improvisado. Deixa você. Vem para a Macaca, o de ataque, Paulo Baia, clareou, disparou, na trave! A bola tocou no Neneca. Na finalização de Paulo Baia, a bola beija a trave e vai embora. Pela linha de fundo, é escanteio, Vladimir. Um chute que parecia despretensioso do Paulo Baia, mas o Neneca deu um toquinho, a bola ainda explodiu na trave e foi pela linha de fundo, escanteio. Elvis na batida. Elvis vem para a cobrança do escanteio, capricha que dá para tirar a Macaca desta pressão, para trazer mais tranquilidade para o torcedor. Vem Elvis para a cobrança, mãos na cintura, preparado, concentrado. Gol da linha do trem, partiu para a cobrança. Elvis levantou para a boca do gol, Neneca dá um soco na bola, volta no rebote para Thales. Dominou, ajeitou, pé canhoto, disparou no meio do caminho. Rafael Vaz meteu o cabeção na bola. Volta para Luiz Felipe, pelo meio para Felipinho. Felipinho para Elvis. Boa bola, bico na grande área. Elvis levantou para a boca do gol, para ele. Tira Rafael Vaz de novo. Rebote para Macaca na meia direita, a pressão da Ponte. Thales pela meia para Felipinho, Felipinho para Luiz Felipe, calculou, executou na área para Fábio Sanches, tira de novo, adivinha quem? Rafael Vaz, a sobra da bola para Moisés, Moisés tentou a saída rápida, tira a zaga da Ponte, voltou para Felipinho, escapou da falta, escapou no primeiro tempo e no segundo e soltou no comando, Eliel recebeu, dominou, tentou a finta, foi desarmado, Neneca saiu do gol, mas não valeu o lance. Estava impedido. Ô Boris, teve uma mudança no Londrina, anote aí, saiu o Everton, 9 para a entrada do Zé Vitor, 19 Zé Vitor no lugar do Everton. Cresce o torcedor da Macaca, macacada reunido, o torcedor da Ponte no Majestoso. A Ponte criou aí boas oportunidades agora, principalmente aquele chute do Paulo Baia. Vem para o programa de ataque, o time do Londrina com Paulinho Mocelin. Recolheu, dominou pela meia direita, parou, prendeu, ele passou para João Paulo, perdeu a bola. Recupera o goleiro, estava fora do gol, ninguém viu. Bola para Elvis. Elvis dominou, abriu na direita para a velocidade de Thales. São 3 opções do outro lado. Thales dominou, invadiu a área. Nossa, Thales. Nem chutou, nem cruzou e desperdiçou uma grande oportunidade, Vladimir. Eram 3 pelo menos, né, para receber o cruzamento. O Elvis pedindo calma ali, acerto também para o Thales. Que chance teve a Ponte nesse contra-ataque, mas o Thales mandou direto para fora. E aí, Gleger, aquele chute do Paulo Baia, se não fosse o Neneca, a Ponte estaria comemorando o segundo gol, o Gleger. Também acho, ela quica ali, né, uma bola difícil para o goleiro, mas ele fez a leitura, tá no DNA, né, Neneca é filho do grande Neneca, campeão brasileiro pelo Guarani. Tá aí uma belíssima defesa. O grau de dificuldade 7,95. Olha, mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Olha o Londrina chegando, Fábio Sanches aparece para cortar. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Salazar, a vida em primeiro lugar. Metade do segundo tempo, vamos entrar na parte do jogo.
Aqui uma confusão do Luiz Felipe com o Ariel, com o Moisés. Lateral já batido. Lembrando que o Luiz Felipe tem cartão. Corta por dentro, Iago Dias disparou. Nossa, Iago Dias! A bola saiu longe do gol. Ô, Iago Dias, conta comigo. Ó, 10 letrinhas pra você, vai. Lamentável! Foi quase naquela saída da ambulância, né, Vladimir? Quase, rapaz. Saiu até meio cabisbaixo o Iago Dias, disfarçando, fingindo que não era com ele. Na hora foi de lá fazer na a linha troca do trem. Não, o contrário, né, Glenn? Mas só pode ser também pela curva. Foi Isso, um chute horroroso do Iago. Lá em cima, né? Foi. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligadaço com o Timaço de Carlos Batista. Vamos chegar a 24 do segundo tempo no AM 1170 no FM. 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Thales no meio para Felipinho. Felipinho tentou a bola esticada para Elvis. Rasga Rafael Vaz. Dá um bico na bola. Vai correr o Zé Vitor. Chega primeiro Matheus Silva. Recuando de cabeça para o goleiro Pedrão. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Falta no círculo central para cima de Ramon Carvalho no momento em que o Londrina fará mais 2 alterações, Vladimir. A primeira delas está saindo camisa 11, o Iago Dias, para a entrada do 21, Peu. Peu tem a 21 no lugar do Iago Dias. P-E-U? Exato, Peu. No Se lugar ele não do Iago comprar... Dias. E a outra alteração sai Moisés, 50, entra 16, Vitor Hugo. Vitor Hugo, 16, no lugar do Moisés. Muito bem, 2 alterações no time do Londrina, na equipe do técnico Eduardo Souza. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tomás Kaique tentou no comando para Eliel, tentou de letra, entre quarta defesa, ficou sentindo no lance o Eliel. Bola para Rafael Vaz, com o pé esquerdo, tenta a ligação direta, defesa, ataque para Paulinho Mocelin. Pedrão saiu do gol para fazer a defesa. E foi atingido sem bola pelo atacante do Londrina, fica sentindo o goleiro Vladimir. E aconteceu o choque, né? Também não foi muito inteligente, não, o atacante, porque Mocelin. o goleiro pode ganhar uns segundinhos preciosos ali, né? Não é o Mocelin, não. Foi outro jogador que acabou de entrar. Bom, Tigrão, comecinho do segundo tempo, Londrina deu uma apertada com as mexidas do Pintado. Parece que a Ponte não anda sofrendo mais, né, Tigrão? Pelo menos nesse momento. A Ponte subiu um pouquinho a marcação, né? As linhas, não a marcação. Subiu um pouquinho as linhas, está ficando um pouco mais com a bola, mas está muito, muito longe de fazer uma boa partida. Era jogo já para ter mostrado um pouco mais de agressividade, ter feito o segundo gol e não ficar aí agora nessa angústia, né? Ganhando apenas por 1-0. Mas diminuiu sim aquela ocupação quase que total do campo da Ponte por parte do Londrina, que claro, já 26 minutos do segundo tempo, já não tem mais o mesmo preparo físico, já não tem mais a mesma energia, mesmo com as trocas processadas aí pelo treinador Eduardo Souza. Mas não joga bem a Ponte, não. O Elvis, muito pouco participativo. O Elvis não conseguindo ser aquele jogador da intelectualidade no meio-campo. E a posse de bola mostra o que é o jogo, né? Apesar da Ponte não estar tão pressionada dentro do seu campo. 57% de posse de bola para o Londrina e apenas 43% para a Ponte. A Ponte recupera a bola com Gonzalez, falta! E esse frisson da galera é porque o Pintado chamou o Everton, Vladimir. Exato, chamou o Everton, sim, pintou cartão amarelo para o jogador do Londrina. Eu acho que foi o 11. O 11, né? Posso estar enganado, mas acho que João Paulo. João Paulo, foi o João Paulo, viu, Bola? João Paulo está amarelado. E o Everton já entra na Ponte. Bola para o Macaca, que vira direita para o Luiz Felipe. Bora, Macaca! Levanta Luiz Felipe do comando para Eliel. Subiu para afastar Gabriel. A sobra da bola fica para Zé Vitor. Tocou nas costas do Ezequiel. Ele tentou tirar, bateu no Paulo Baia. Paulo Baia insiste na marcação. Ezequiel dominou, vacilou, perdeu a bola para Paulo Baia. Protege, a bola sai. Olha o esforço, a atenção do Paulo Baia para recuperar, ganhar lateral para Macaca bater. Boles. Lá pela esquerda no campo ofensivo. Diga, Vladimir. Público pagante, 3.146. Não pagantes, 408.
Público total, 3.554. Renda de R$ 46.880. E vai sair o Elvis para a entrada do Everton, viu? Já piscou a placa. É que a alteração ainda não foi processada. Vai esperar o lateral. Lateral para Ponte bater, Tomás Kaique levantou na entrada da grande área, rebate a defesa, voltou na entrada da grande área para Thales, Thales para Felipinho, Felipinho tentou a finta, a bola bateu no braço do jogador do Londrina, voltou para Felipinho, para Elvis, de primeira para Thales, Thales se girou, soltou na direita, Luiz Felipe levantou na área, muito forte, chega o zagueiro para cortar, ninguém da Ponte aperta e com isso o time do Londrina recupera a posse de bola, levantamento para o campo de ataque, na tentativa do Zé Vitor, boa bola enfiada, lá na ponta, recolheu, dominou, vem Londrina, Paulinho Mocelin soltou para Ariel, Ariel recolhe, domina, tentou levar para o fundo, linda finta, escapou, limpou, fintou, tentou nova finta, falta! E foi o Bandeira que dedurou, o árbitro não havia dado não. Falta do Felipinho para cima do Ariel Pericosa na ponta direita para o Londrina, Vladimir. É quase que um escanteio lá na ponta, né? Levou perigo dessa vez o time do Londrina, o árbitro marcou a falta, confirmando a alteração, bola e sai Elvis, 10, entra 22, Everton. Everton 22 no lugar do Elvis. Isso, os comentaristas já vão falar esta mexida no time do técnico Pintado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Macaca vai conquistando a 7ª vitória na Série B, mas tá difícil, Londrina tá em cima, tem falta Londrina para bater, vamos chegar a 30 minutos. O Elvis está dando migué, já que o juiz se virou de costas, ele tá saindo aqui pelo meio. Era para ter saído da linha de fundo, mas ninguém viu, né? Tomou amarelo, hein? Tomou, então, amarelo por causa disso. Amarelo besta. De graça, né, Tigrão? De graça. Totalmente injustificado. Só para o ouvinte ter uma ideia, o Londrina tem uma falta, o Elvis estava por ali, ó, dentro da área, praticamente dentro da pequena área da Ponte, né? Ele poderia ter saído pela linha de fundo, mas ele atravessou todo o campo. Recebeu o cartão. João Paulo levanta para boca do gol, vem o toque, a bola passou, sobrou para Paulinho Mocelin, tem mais Londrina, vem lateral da grande área, puxou para o meio direito, agora para canhota, ele cruza, Pedrão! Segura firme o goleiro da Macaca, Pedro Rocha, Vladimir Catarino. Bola alta ali, não passa por ele, é muito alto ali. O Pedrão fez a defesa com tranquilidade, segurou a bola o goleiro da Ponte. Eu começo com você, Gleger Zorzin, esta alteração, a saída do Elvis e a entrada do Everton. Gleger. Literalmente ele abre mão da armação do time, né? E coloca ali, vai formar 2 linhas de 4. Se tiver bem agrupado é interessante, até pela circunstância do jogo, né? E o Everton, a gente fica muito feliz, né? Aliás, estávamos eu e o Tigrão na transmissão quando teve aquela gravíssima contusão, né? E a gente poder ver novamente o Everton atuando é importante demais. Provavelmente 2 linhas de 4, Boles, para tentar neutralizar essas chegadas do Londrina. E o Londrina pressiona, tenta, né? Tem aí pouco mais de 15 minutos, mais os acréscimos, para tentar alguma coisa. A Ponte deu uma equilibrada no jogo, mas o Londrina ainda é perigoso. Já o Tigrão também analisa esta alteração. Tem escanteio de Londrina para fazer. Quem cortou foi o Tomás Kaique. Lá na ponta direita, João Paulo pega a bola. Agora aquela situação difícil, né? A publicidade atrás do gol com a bola azul, não dá para ver nada. Olha o cruzamento, mergulha para cortar Felipinho. A sobra da bola fica para o Londrina. Paulinho Mocelin, tem o Neneca, prefere o passe para Ezequiel. A Ponte pressiona com Eliel. Abertura lateral direita, devolução para Paulinho Mocelin, perto da risca do meio campo. Levanta a bola, encontra aqui na ponta Rafael Vaz. Ele tentou matar. Brigou, Zé Vitor, está impedido. Está impedido o atacante Londrina. E aí, Tigrão, Everton está em campo no lugar do Elvis. Eu acho que ele vai fazer o meio com o Felipinho, com o Ramon Carvalho, né? Nessa linha de meio campo aí. E vai trazer o Paulo Baia. Paulo Baia vai jogar um pouco mais por dentro. E aí ele solta o Eliel centralizado, o Thales mais pelo lado direito e o Paulo Baia, né? O Thales mais pelo lado esquerdo e o Paulo Baia pelo lado... Aliás, o Paulo Baia pela esquerda e o Thales pela direita. O canhoto na direita e o destro na esquerda. Aliás, naquela posição lá, exatamente onde o Paulo Baia deu esse belo chute que bateu na trave. Isso quando a Ponte tiver a bola. Sem a bola, volta até o Sérgio Abdala, campeão, presidente campeão em 1969, que desceu do céu e também vai voltar para tentar fechar um ferrolho aí na entrada de grande área da Ponte.
A Ponte sabe da importância desse resultado positivo de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B e dar uma distanciada para a zona do rebaixamento. Pintou cartão no lance anterior, Vladimir. Tomás Kaique, zagueiro, barra lateral esquerdo, recebeu cartão, também estava pendurado, não será opção para o Derby. Sai para o jogo o time do Londrina com Neneca, passe curto para Gabriel, Gabriel empurra na direita para Ezequiel. Na hora de fazer a troca de fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 33 segundo tempo, primeira participação não, é o Thales, o Everton tá lá do outro lado, recolheu o domínio Thales da meiga para Luiz Felipe, curtinho por dentro, para Paulo Baia para Felipinho, tentou no 1-2, a tabela, Luiz Felipe devolveu para Thales, ponta direita, vem Macaca, puxa a bola para canhota, para Luiz Felipe, a tabela saiu, olha o cruzamento fechado para a boca do gol, tira Gabriel, voltou para Luiz Felipe, disparou por sobre o gol de Neneca. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir. O chute foi muito forte, né? Também alto demais por cima. Tiro de meta Londrina. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais. Aproveite e encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sexta-feira, futebol, você ligado no futebol da Bandeirantes, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência com o rádio ligado no FM faixa estendido 85.7. Aqui desce o time de Londrina, Marcos Pedro levantou, tentou Zé Vitor, tira a defesa, voltou para Paulinho Mocelin, dividiu, limpou, tentou bater pro gol, trava a defesa, olha só para João Paulo, a bomba por sobre o gol, a bola desviou. Coloca a bola pela linha de fundo, a bola foi desviada no chute do João Paulo, escanteio pro Londrina, Vladimir. O desvio ali no meio do caminho, a bola foi para fora, né? E agora tem oportunidade. Tem jogador da Ponte caído lá no campo de defesa. Fábio Sanches. O Fábio Sanches, né? O árbitro vai também lá dar uma conhecido como Felipinho. Mas já tá ok, já tá em pé. Escanteio pro Londrina. Tem escanteio Londrina para bater. João Paulo vem para a cobrança. Lá pela ponta direita. Gol do Portão de Prato Majestoso. Vamos chegar a 35. Os zagueiros foram para a área. Gabriel, Rafael Vaz, já Igor Torres vai entrar na Macaca. Vai ser a última alteração na equipe do técnico Pintado. Escanteio para o Londrina bater. Toda a atenção lá dentro. Partiu para a cobrança. João Paulo aos 35. Segundo tempo. 1-0 para a Macaca. Levantamento para a boca do gol. Passa por todo mundo. Fica a sobra para a Macaca. Acelera Thales. Tem do comando Eliel. Gira o corpo, inverteu ou tentou inverter, mas no meio do caminho a bola bateu no Paulinho Mocelin. Vitor Hugo toca na bola, a bola sobrou para João Paulo soltou, recolheu, dominou Marcos Pedro, voltando para João Paulo com o pé direito, bola atravessada, chega lá na ponta, boa, a bola para Ezequiel para Paulinho Mocelin, no corredor para João Vitor, ele bate cruzado na frente da bola, se joga Fábio Sanches, na sequência briga, a Ponte recupera com Everton, tá caído o Eliel, e agora cai o Everton e vai pintar cartão. Cartão para o jogador do Londrina, Vladimir. Cartão para o 16, o Vitor Hugo foi quem recebeu o cartão amarelo por esta falta. Quebrando ali o contra-ataque da equipe da Ponte Preta, cartão amarelo para ele. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 segundo tempo. No tic-tac no tempo de bola desta, você vai confirmar aqui, Majestoso, a temperatura caindo, Série B, 25ª rodada, gol de Eliel aos 2 minutos do primeiro tempo, gol que vai dando a vitória para Macaca, 1 para Ponte, 0 para o Londrina, Edu Pinheiro. O líder Vitória joga domingo, 18 horas em Goiânia contra o Atlético, aqui pelo WhatsApp, olha, resumindo, o nome do filme, A Angústia. Com P de bola, Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e você já sabe, o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista na Bandeirantes, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mudou. Vai. Aplaudido, saiu Eliel para a entrada do Igor Torres, 77 Igor Torres no lugar do Eliel. Matheus Silva levanta a bola para o grande ataque, Thales escorou de cabeça tentando o Igor Torres, chegou primeiro Rafael Vaz, pressiona e comete a falta Igor Torres. Jogo parado aqui atrás, é falta para o Londrina bater.
Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A ponte recupera Paulo Baio, enfiou na ponta para a chegada do Thales. Protege Marcos Pedro, a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta pro Londrina. E aí, Kleger, a última alteração na Macaca, Igor Torres em campo. É correria, né? O Igor Torres é aquele jogador que correria, deve ficar ali por dentro ali para tentar puxar o contra-ataque. O jogo já está aproximando aí dos 40 minutos e a gente percebe que ele vem por dentro, né? Vem na mesma função ali do Eliel para tentar puxar um pouco mais de velocidade. Você vê que o jogo nesse momento, o Londrina também já deu uma arrefecida, né? Já percebe que até no aspecto físico não consegue, mas tem que estar atento, tem que estar muito ligado à primeira linha da ponte, porque se não cometer nenhum erro, ela ganha o jogo, tá ganhando 1-0. Então tem que estar concentrada os 90, aliás, muito mais de 90 minutos, para que não tome o gol. A ponte tá ganhando o jogo, mas o Londrina ainda pressiona, tenta, acredita. Pintado tá desesperado ali na beirada do campo, mas eu ainda acredito que a ponte consegue suportar essa pressão, até pela limitação técnica da equipe do Londrina. Você vê que tudo bem, o Londrina finalizou e tal, mas o Pedrão fez o quê? Escanteio, faltas laterais, mas nenhuma defesa difícil pro lado do Pedrão, só aquela do primeiro tempo. Então, eu acho que a ponte controla, tem que manter essa solidez defensiva para tentar ganhar o jogo. A ponte deu uma vacilada, cometeu uma falta ali na meia direita, propicia a possibilidade do João Paulo levantar. Ele levanta essa bola para a área, subiu para afastar Tomás Kaique. A bola sai em lateral aqui na canhota para o time do Londrina bater. A ponte não pode vacilar porque sabe que o João Paulo pega muito bem na bola. Pegou de novo. Para a sorte do Mascaí, que esteve atento para cortar. Vamos chegar a 40 minutos. Vamos entrar na parte final do jogo. Tá 1-0 para a Macaca. Depois desse jogo é o derby. Olha o cruzamento lá dentro. Tentou de cabeça o time do Londrina. Afastou a defesa. Everton vai brigar de cabeça. Escorou, tentou, tocou nas costas. Briga Everton. Igor Torres tocou. Everton toca na bola também. Corre. Tenta evitar a saída, mas não consegue, a bola sai. Lateral para o time do Londrina bater. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. Marcos Pedro recebeu dentro da área. Chega bem Luiz Felipe para cortar. Coloca a bola pela linha lateral pro Londrina bater. Pois não, Edu? Não, rapidinho. O Ramon Carvalho entrou pro segundo tempo. De início levou cartão amarelo. O terceiro, Ramon Carvalho. Isso. E quem tomou o terceiro? O Tomás Kaique, tá? Tomás Kaique. É isso mesmo, né? Tomás Kaique, amarelado é o terceiro, então ambos fora do derby. Tomás Kaique e Ramon Carvalho. Olha, e a bola não saiu pela linha lateral, não. Saiu pela linha de fundo. Escanteio que o João Paulo cobra fechadinho na primeira trave. Tentou Rafael Vaz. Subiu como ele bateu o Silvio e a bola saiu novamente. É pressão do Londrina. Gol do portão de Empratro Majestoso. Tá 1-0 para Macaca. Macacada desesperada nesse momento. Sabe da importância de vencer para se distanciar da zona do rebaixamento, para ir para o derby com moral. Tem escanteio Londrina para bater, restando 15 para as 9. Cruzamento de novo na primeira trave, o desvio, a bola passa perigosamente e vai embora. Pela linha de fundo, foi o Ariel quem desviou no primeiro pau. Jogada manjada, o João Paulo já havia feito isso, não deu certo, ele insistiu de novo e quase surpreende o Pedrão, hein, Vladimir? Jogada ensaiada, né? Pra sorte o Ariel não acertou a direção da bola, é tiro de meta e o torcedor da Macaca começa a apoiar o time novamente. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Já no apito final tem a promoção da Uesco para você. Fique ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes. Aqui corta João Paulo pro time do Londrina. Paulinho Mocelin, evita a saída, devolveu por dentro para Marcos Pedro. Botou na frente, ganhou do Thales, pé canhoto, levantou na área. Pedrão sai bem do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tampe placar de jogo para você. 41,5 segundo tempo.
Majestoso, Série B, vai tendo Macaca, gol de Eliel lá no comecinho, Ponte 1, Londrina 0, Edu Pinheiro. Protesto, hein? Esse ar-condicionado aqui é com protesto, tô com frio do caramba, já reclamei que pra desligar isso aí diminuir. Ó, amanhã tem Sampaio Correio, às 17 horas, Roger Williams vai narrar. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Olha o cruzamento para a área da Macaca no rebote. Um jogador atrapalhou o outro do Londrina. Quase, Londrina chegou. Bem lançamento para Igor Torres, tem que se virar sozinho. Ele tentou botar na frente, insistiu, caiu, se levantou, brigou e ganhou lateral. Coloca a bola para fora, Gabriel, é lateral para o time da Macaca bater. No lance anterior, Vladimir, um jogador do Londrina atrapalhou o outro, hein, Vladimir? Pra sorte, né, rapaz? Londrina se enrola nas próprias pernas e vai possibilitando a vitória da Ponte, que agora não tem pressa nenhuma aqui no ataque. Era o João Paulo e o Vitor Hugo, que chegaram ali na bola para bater. Tinha um outro jogador que também chegou para bater, o 21, tem 21 aí? É 21, o cara é que... o Peu. É o Peu, é isso mesmo. Foi o Peu e o Vitor Hugo, que foram para a bola e ninguém conseguiu bater. Lateral para Macaca, bater lá pela canhota com Tomás Kaique. Levantou na área para Igor Torres, entra e corta a defesa, briga Paulo Baia, Peu escora de cabeça, João Paulo também na sobra da bola, para bater no braço do jogador da Ponte. O árbitro marcou a falta, é falta para o time do Londrina bater. Valdemir Gomes, o dá a palavra fácil, finalzinho do jogo, que promete ser dramático, mas a Ponte está vencendo o Tigrão. Agora é um pouquinho mais de concentração, não pode dar essas bobeiras que em alguns momentos a Ponte dá, de perder a bola na saída, de errar tantos passes, valorizar essa posse de bola. Agora é desespero do Londrina e a Ponte que jogou fechada dos 3 do primeiro tempo até agora, a partir de agora não vai sair mais de jeito nenhum, né? Nem contra-ataque tem a Ponte. Perigosamente administrando uma migalha e o Londrina tá aí, ó. Mais um escanteio. Tem mais um escanteio Londrina. O torcedor faz a parte dele, né? Do torcedor. Incentivando o time nas arquibancadas, com as lanternas dos celulares acionados. Mas vê que o Londrina ainda segue em cima. Tem escanteio para bater o time do Londrina. Vai subir já a placa. Vamos chegar na 45, tá 1-0 para Macaca. João Paulo partiu para a bola, levantou para a boca do gol, veio o desvio, passa na frente do gol, incrível. Volta para Paulinho Mocelin, dominou, puxou pro pé direito, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, gol do Londrina! Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paulinho Mocelin tem a 17 estampado na camisa, caçapa cantada, executada. A bola havia passado na frente do gol da Macaca. Voltou pro Paulinho Mocelin, linha lateral da grande área. Ele dominou com o pé direito, soltou a bomba. Muita gente na frente do Pedrão. Pedrão ainda tentou alcançar, mas não deu. Aos 45 minutos, a Macaca é a castigada. Paulinho Mocelin empata o jogo. Londrina 1, Ponte Preta também 1. Os jogadores da Ponte reclamam uma irregularidade no lance. O lance evidentemente será revisado, mas em princípio o gol está confirmado do time do Londrina. O detalhe do gol, Vladimir. De tanto pressionar, o Londrina chegou ao gol de empate, né, Boris? No bate-rebate ela sobrou pro Paulinho Mocelin, que mandou para Cedes. Reclamação dos jogadores da Ponte, né? O árbitro está revendo o gol, pede para esperar. Vai ao VAR, vai ao VAR. Vai provar o árbitro para desespero do banco do Londrina. Eu acho que... Gleger e Tigrão. Na trajetória da bola, antes da bola chegar no chegar, tinha um jogador ali de Londrina, um de cada vez, por gentileza. na minha opinião, toca no braço do jogador de Londrina, antes da bola chegar no Mocelin. É isso que ele tá indo ver ali, ó. É isso, Tigrão? Olha, ela toca assim. Toque de mão. O jogador do Londrina tenta fazer o gol com a mão. Toque de mão. E aí ele dá um soquinho na bola. Ela acaba indo pro Mocelin. Vai anular. Ele está revisando o lance. O árbitro está conversando com o árbitro de vídeo, que é o Rodrigo Sá, do Rio de Janeiro. O árbitro principal é o Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. Uma confusão ali. Um jogador da Ponte com o Ariel, jogador do time do Londrina. O árbitro está na cabine do VAR, está de olho também na confusão, volta a conversar com o VAR.
O VAR fica pertinho do banco de reservas do Londrina, então tem toda a pressão. Da opinião dos nossos comentaristas, o gol irregular. O árbitro vai para a decisão, atenção. Ele faz e anula o gol. Está anulado o gol do Londrina, segue 1-0 para Macaca, Vladimir. É o segundo gol, né? A comemoração do torcedor é o segundo gol, esse gol anulado do Londrina. No finalzinho segue 1-0 Ponte. Bem anulado. O VAR veio para isso, né? Para tirar situações. Às vezes o VAR é mal utilizado, mas esse tipo de lance os comentaristas foram enfáticos. O cara tentou fazer o gol com a mão, o árbitro não deu para ver, sobrou, Paulinho Mocelin meteu pro gol, mas houve uma irregularidade. Faz a festa, a galera da Macaca. E como disse o Vladimir, praticamente um segundo gol da Ponte. Segue 1-0 para Macaca. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, mais e sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. Tenta ainda o time do Londrina, afasta lá atrás, Tomás Kaique. Deu 5 de acréscimo, Boris. Deu 5, mas a gente tem que contar a partir de agora, né? Exato, foi 5 antes do gol. Igor Torres meteu para Thales, bora Macaca para fechar o jogo. Thales aqui na ponta, fez o passe para Paulo Baier. Dominou, são 3 na área, ele não cruza. Paulo Baier recolheu, dominou e voltou para Matheus Silva. Ajeita, domina para Macaca, o torcedor que pede, desesperado. Pede para terminar o jogo e para Ponte vir por campo de ataque. O Paulo Baier vacila e perde a bola. A Ponte briga para recuperar, mas não recupera. A sobra da bola fica para Ezequiel. O jogo fica dramático no final. Vacilo da marcação, a bola sobrou para Peu. Linha lateral da grande área, vem Londrina, cruzou para a boca do gol. Corta Matheus Silva. Na hora H, coloca a bola pela linha de fundo, escanteio, Vladimir. E vibra muito, Matheus Silva. Fez o corte dentro da pequena área, colocou pela linha de fundo, tem escanteio Londrina. O jogo se transforma em dramaticidade pura no seu final. Tem escanteio Londrina para fazer a cobrança. Já o apito final aqui na Bandeirantes. Ajeita a bola com todo o carinho. João Paulo vai para cima do Londrina buscando o gol de empate. Tá preocupado o Pedrão, a zaga da Ponte também, a Ponte de toda lá dentro. João Paulo levantou para a boca do gol, tentou de cabeça, mas furou o cabeceio. A sobra da bola fica para Macaca, dispara Thales para matar o jogo. Thales recolhe, domina para o setor direito, tem 3 opções do outro lado. Ele parte para a finta, foi no corpo e não conseguiu fazer a falta. O jogador do Londrina escapou. Thales rolou para Paulo Baier, vai marcar, bateu em cima do jogador do Londrina. Que péssima finalização, tem que voltar agora. A Ponte ficou com 4 jogadores aqui atrás. Vem Londrina, tentativa de passe, Tomás Kaique tira. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral. Já o apito final aqui na Bandeirantes e o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Londrina chega para ataque, cruzamento, Tomás Kaique recolhe, tira de qualquer maneira para Macaca. Mais 2. Igor Torres vai brigar, mais 2 com os 5 que ele havia dado. Vamos até 52, estamos chegando a 50. Apito final para o Esco, vem construir com o Esco. Aroma das Ervas, solta o grito, torcedor da Macaca, Macacada reunida no Majestoso. Apito final para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil e Nova Light. Luminárias LED brasileiras, os padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo com a Nova Light. Ponte com Paulo Baier, dominou, tá na área. Nossa, Paulo Baier, que displicência, cara. Displicência pura do Paulo Baier. Tentou bate curto, a bola não chegou, voltou para Luiz Felipe. Linha lateral do grande área, cruzou para a boca do gol. E chega para afastar a zaga do Londrina. Tirando lá atrás, Gabriel. João Paulo perdeu a bola para Luiz Felipe, tentou a finta na bola, recupera Ariel. Recupera para o time do Londrina. O Londrina ainda vai tentar o último ataque. 50 minutos e 40, fim de jogo dramático do Majestoso. Tá 1-0 para o Macaca. Carrega a bola, Paulinho Mocelin fintou, tentou por dentro o passe, Matheus Silva. Chega para cortar o zagueirão, sai driblando e sofre a falta. Falta pra cima dele, pro torcedor dar uma respirada, Vladimir Catarino. Tá difícil respirar, aliviado, né? Mas Matheus Silva agora recuperou a bola e sofreu a falta. Dá pra ganhar mais um tempinho precioso a Ponte. Tem falta, Macaca pra bater do círculo central. Cobrou Fábio Sanches pra Paulo Baier. Paulo Baier recolhe, domina pela meia direita. Enfiou no comando pra Igor Torres. Entre quarta, Gabriel de cabeça. Volta o rebote pro Peu. Peu recolhe, domina, partiu pra cima da marcação. Tomás Kaique prendeu, segurou, tentou por baixo. Tomás Kaique tocou na bola, voltou pra Igor Torres. Tá no mano a mano, dominou, limpou, pedalou, puxou pra canhota, bateu, foi travado pelo Gabriel e a bola sai.
É lateral para Macaca bater. Acho que a Ponte já não perde mais. 51-40, vamos a 52 do Majestoso. O árbitro olha para o relógio. Vai terminar um jogo dramático no seu final. Vai pedir a bola o árbitro, o jogo vai terminar e acabou! Apita o árbitro na base da garra, da luta, deixando o torcedor acima de tudo preocupado. O Londrina marcou aos 45, mas o gol não valeu. Festa da macacada. A Ponte vence o jogo antes do derby. Uma partida importantíssima, fundamental para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento. Valeu a luta do time, valeu a luta da equipe, valeu o gol de Eliel Bucurel, que mais uma vez não perdoou. A Ponte vence o jogo, 1 para Macaca, 0 para o Londrina, deu Ponte. A Ponte vence na competição, Vladimir Catarino. Aguardando os jogadores da Ponte Preta, olha o pintado, vibrando bastante, com a galera comemorando bastante. Matheus Silva vai passar por aqui. Vitória com a raça Ponte Pretana, é assim que vai ser o campeonato? Eu acho que é isso aí, né? A gente mostrou que eu acho que nunca faltou vontade, nunca faltou empenho, dedicação. Até quando os resultados não veio, eu acho que a gente nunca deixou de correr, de lutar. E feliz, cara, feliz com o apoio da nossa torcida aqui no Moisés. É isso aí, vai ser difícil bater a gente, mesmo com tanta dificuldade que foi o jogo. Mas feliz pela vitória, somos mais 3 pontos, que é de suma importância para o campeonato. E vamos aí para uma semana aí decisiva aí, que temos um grande jogo aí, sabadão aí. Esse é o Matheus Silva. Mailton também está passando por aqui. Acho que sim. Sabemos que não foi um grande dia para nós, não fizemos um grande jogo, tivemos muitos erros ali no último terço, mas às vezes é assim, às vezes a gente vai ter que jogar com o coração para sair com a vitória, e foi o caso hoje. Tivemos uma oportunidade ali, fomos efetivos aí e saiu com a vitória. Teve algum problema de contusão, Mailton? Não, ok. Não foi contusão a saída do Mailton, foi opção do técnico Pintado, a informação que ele passou aqui. Os demais jogadores estão lá comemorando, né? Se cumprimentando também, graças a essa vitória. Vitória importante, né? Mantém a Ponte ali longe da zona do rebaixamento, aumenta a pontuação, a distância da Ponte com relação aos times que estão na parte de baixo e traz, claro, né, um ânimo maior, uma expectativa maior com relação ao derby do próximo sábado, a Ponte Preta com esta vitória importante. Aguardando ainda o pessoal que vai sair por aqui, os jogadores reservas estão saindo. O primeiro titular que vai sair nesse momento é o Amaral. Também está saindo o Ramon Carvalho. Enquanto isso, o goleiro Pedro Rocha está lá concedendo entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte. Vamos ouvir o Amaral falando aqui. Mais resultado do que o desempenho? Cara, acho que vitória é vitória, independente de qualquer coisa. A gente começou bem o jogo em cima deles, e é normal a gente sofrer um pouco de pressão da parte deles, porque eles precisavam de resultado também. A gente fez um grande jogo, defendemos até o final, fomos firmes, pecamos em algumas decisões ali na frente, mas agora é trabalhar, que essa semana vai ser uma semana de muito trabalho e vamos chegar fora pro próximo jogo. Esse é Amaral falando da vitória. Também está passando aqui o Ramon Carvalho. Que hoje não era dia para jogar bonito, não era dia para dar espetáculo ou de repente pensar só no desempenho. Hoje era dia para somar os 3 pontos. Acho que é um confronto diretíssimo contra o Londrina. Então, mais importante do que o próprio desempenho é os 3 pontos. Agora, descansar, concentrar bem para ir para o derby forte. Lamento pelo terceiro cartão amarelo, estou fora do derby, mas a gente tem um grupo forte, bons companheiros e a gente vai buscar essa vitória lá também. Legal, obrigado Ramon Carvalho. O goleiro Pedro Rocha está por aqui. Não conseguimos jogar, mas o que importa são os 3 pontos aí. E descansar agora, segunda voltar a treinar, porque essa semana que vem é guerra pro próximo jogo. Legal, Pedro Rocha, o goleiro da equipe da Ponte Preta, o último a sair por aqui, Boles. Beleza, este Vladimir Catarino, o torcedor vai deixando o estádio Moisés Lucarelli, dando aquela respirada, foi no sufoco, foi difícil, mas a Macaca venceu. Imaginar que o Londrina chegou a marcar um gol aos 45 minutos do segundo tempo, mas com o auxílio do VAR, o gol foi anulado e a Ponte vence por 1-0. A Ponte conquista 3 fundamentais pontos. Pois não, Tigrão? Não, só para, antes que você passe para o Edu aí, para dizer que quem toca a mão na bola, ele deu uma maradonada, tá? Ele não ia conseguir cabecear e ele dá um soquinho na bola, ele desvia muito pouco a trajetória da bola. Mas bem antes, ele era o penúltimo homem na linha de trajetória da bola. Passou por ele deu o soquinho, passou por mais um que não tocou na bola, do Londrina,
E aí sobra pro Mocelin, que fez um golaço. Sem ângulo, quase na linha de fundo, ele deu uma bomba. A bola se alojou no ângulo do outro lado, na lateral da rede. Quase que na junção do ângulo de 90 graus do travessão com o poste esquerdo. Indefensável pro Pedrão. E quem bateu a mão na bola, eu falei, foi o nunca 19. fui ficar dando desculpa. Foi o mas 19, é difícil, João Vitor. Boa, Bora trabalhar, temos um derby aí, comemorar a vitória, como você falou hoje, que é o mais importante. E se Deus quiser ir firme pro derby, unido, que aí sim, derby não se joga, se vence. E o seu retorno, Elvis, como você tem a falar? Não, me senti muito bem, movimentei bem, agora a bola tem que chegar em mim para mim poder jogar. Agora, se buscar um jogador de arrancada que tem que buscar a bola e driblar 4-5, não sou eu. Acho que buscaram o jogador errado. Rapaz, desabafo do Elvis, hein, Boris? Já os comentaristas vão analisar dentro do apito final. Mais alguém por aí, Vlad? Não, agora sim, todo mundo desceu. Valeu então. Olha, muito obrigado a você que esteve conosco no AM, no FM, no YouTube. Chegamos a mais de 20 mil visualizações. Eu vi aí, né, Bolis? Mais de 1.500 pessoas no simultâneo. Ouvi sim, Tigrão, que foi o Zé Vitor, né? Que tentou. Zé Vitor, isso, 19. Valeu, um abraço pra todos, grande total passando por aqui, feliz da vida, Mineirinho trouxe até o cartão hoje, meteu o cartão vermelho e mostrou pro árbitro, torcedor da Ponte sai do estádio contente, mas foi um sufoco, mas a Macaca venceu, 1 pra Macaca, 0 pro Londrina, deu Ponte, fique ligado na programação da Bandeirantes, tem promoção da Uesco já no apito final, a partir de agora na voz, no comando de Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Edu Pinheiro. Muito obrigado você no YouTube. 21.600 visualizações. Obrigado, muito obrigado. Rádio Bandeirantes Campinas subiu. 21.800. Que maravilha. Muito obrigado. Público 3.554. 3.554 renda 46.880. Ponte 1 Londrina 0. Gol logo a 2 minutos. Gol de entrada
Jogada do Mailton. Eliel tá pequena área, um pequeno toquito vencendo o goleiro e foi um sufoco danado. Olha, no segundo tempo, Paulinho Mocelin do Londrina perde 2 gols a 1 minuto e perde aos 10. Aos 20, Paulo Baia, gol da Fepasa, chuta na trave. Teve a 41, toquito do Eliel de cabeça, Ariel, mas quase. Raspou, 45, gol do Londrina. Paulinho Mocelin vai pro VAR e aí acusou que a bola bate no braço do Zé Vitor. Zé Vitor de São Tigrão, 49, Matheus Silva, zagueirão, um corte providencial. E depois da partida, o Elvis disse aí ao repórter Vladimir Catarino, olha, é o seguinte, pra eu jogar, a bola tem que chegar, senão assim não dá. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Ponte 1, Londrina 0. Que perereco, hein, Edu? Meu Deus do céu. Que partida sem inspiração da Ponte, mas com garra, pelo menos. Mas tomou sufoco até o último minuto. Eu tenho que dizer a bem da verdade aqui, que o VAR, ele vê coisas que o olho humano não vê naquele bolo de jogadores. E nesse lance aqui, houve a intenção do jogador do Londrina de tentar empurrar a bola para dentro com um soquinho, com o braço. Zé Vitor, número 19. Só que ele pega tão de raspão na bola que ele nem desvia a trajetória dela. E para mim o gol foi bem anulado, quero deixar claro isso. Mas, se ele não tivesse feito essa tentativa e acabou raspando, né, a mão, não foi nem o braço, foi a mão na bola, ela teria chegado no Mocelin do mesmo jeito. Então a Ponte deu muita sorte, houve por parte do VAR muita eficiência e de certa forma precisão, porque eles poderiam estar lá tomando um cafezinho e conversando lá sobre a morte da Bezerra, e não veio e acabou, o gol limpo. A bola veio no escanteio, passa por todo mundo, sobra pro Mocelin, que para mim é o melhor atacante da equipe do Londrina, aliás, sempre foi bom jogador, às vezes é meio desleal, divide com o pé meio alto e tal, mas não entendo um cara desse aí no banco. Segundo tempo, todas as jogadas de perigo, 2 chutes cruzados perigosíssimos e mais esse golaço. Mas eu tenho que dizer isso, que o gol foi bem anulado. Por quê? Porque houve o toque à regra. Se ela é justa ou injusta, é problema de quem a inventou. Mas o VAR estava lá para isso e viu o toque na mão. Só que o toque na mão não desvia a trajetória da bola. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se o jogador do Londrina, o Zé Vitor, número 19, não faz essa bobagem de tentar empurrar a bola para dentro com um soquinho, ela teria o destino final da mesma forma, sem mudança na sua trajetória de nenhum centímetro. E o Paulo Mocelin teria empatado o jogo num castigo merecido. Teria sido merecido porque a Ponte não jogou bola. A Ponte só se defendeu covardemente, jogando atrás, não valorizou a posse de bola, não atacou o Londrina, não se impôs com a autoridade de quem joga em casa contra um time que estava 9 pontos atrás da Ponte e fez uma partida tecnicamente sofrível contra um adversário extremamente limitado, e só por tudo isso que eu acabei de contar aqui é que a Ponte não perdeu, não jogou 2 pontos na lata do lixo pela sua falta de personalidade, de objetividade, de coragem e, acima de tudo, de autoridade de quem joga em casa. Esse foi o jogo que eu vi. A Ponte fez um gol a 2 minutos e meio e não jogou mais futebol. Ah, mas teve uma bola na trave, um chute aparentemente despretensioso no segundo tempo, no gol da Fepasa. Esse chute do Paulo Baia, bola bate antes, o Neneca dá um leve desvio nela e ela bate do lado de fora do poste direito dele, vai para escanteio, porque a trave é neutra, bateu primeiro no goleiro de levinho. É muito pouco para um time que tem agora 13 jogos por realizar, e a gente fica aqui, né, tentando catar milho para saber quais os 3 jogos que a Ponte vai ganhar. Tal é a limitação do time, a fragilidade do time, a falta de confiança do time. A Ponte precisa de 3 vitórias em 13 jogos, talvez um empate. 3 vitórias e um empate em 13 jogos. Está muito bem encaminhada depois da vitória de hoje,
Então valeu muito, uma vitória importantíssima, uma vitória de sobrevivência na Série B. Agora, o futebol apresentado para mim foi abaixo da linha da pobreza técnica de um time que não se impõe, de um time que se defende, rifa a bola, e se defende, rifa a bola, e que tem uma defesa muito bem postada e que hoje, pela atitude acertada do VAR, chegou a 4 jogos consecutivos tomando apenas um gol. Apenas um gol. Tomou o gol do Ceará, não tomou da Chapecoense, não tomou do Botafogo e não tomou hoje. Portanto, 0,25 gol tomado por partida nos 4 últimos jogos. Esse é o ponto alto. Então, temos que criticar a limitação do sistema de criação e de conclusão de um dos piores ataques, o segundo pior ataque da competição. Isso sim é extremamente preocupante, mas temos que ressaltar a força defensiva do time da Ponte, que no perereco, com as calças na mão, ganhou o jogo. Mas ganhou um jogo que não vale 6 pontos, que vale 12 pontos, porque foi de um concorrente direto, meu queridíssimo Edu Pinheiro. E olha, parabéns na hora dos nossos analistas, a audiência subiu para 22.200 visualizações. Nesse momento, ao vivo, 508 no YouTube, muito obrigado, já eu falo da promoção da Uesco para você participar, você que está no YouTube. Vou cometer um erro de português aqui que não é do meu feitio. O que foi, Tigrão? Mas quando o Tigrão e o Gleger entram, a audiência aumenta. Pra combinar, olha a rima. Boa. Obrigado aí ao Wagner. Deixa eu ver aqui, até o papel pulou aqui. Obrigado ao Sidney da Chácara Primavera, Giovanni da Hortolândia, Fernando da Ponte Preta, Carlos Jardim do Lago, Wagner. Olha, então, são muitas opiniões aqui. Vamos lá, Zorzinho. Ponte 1, Londrina 0, gol do Eliel. 2 minutos de jogo, foi o gol de entrada. Público, 3.554 e a renda, 46.880. Eu primeiro quero dizer que eu concordo com o Tigrão, hein? Depois que o Tigrão e o Gleger entram, a audiência aumenta. Ô Edu, é o seguinte, olha só, essa Série B ela é muito equilibrada, né? Ela é muito difícil, ela é complicada, e nós aqui, durante toda a semana, nós dizíamos que o jogo não seria fácil para a Ponte. Apesar de toda a limitação técnica do Londrina, e o Londrina já complicou para alguns clubes aí, né? A gente sabe, empate, né, conseguiu algum resultado tal, e dificulta isso. O mais importante, e eu quero dizer o seguinte, para as pretensões da Ponte, e o Pintado disse isso, que olha, o primeiro objetivo é conquistar os 45 pontos. E eu não tenho dúvida, eu tenho que concordar com o Pintado, por quê? Porque a gente sabe, até pelo equilíbrio da competição, equilíbrio técnico, né, a gente vê aí alguns times frequentando o G4, que ninguém nunca imaginaria lá no início da competição, e nós falávamos, inclusive, sobre os rotulantes clubes que podem chegar aí ao acesso esse ano, e esse ano a gente sabe que não tem nenhum gigante, digamos assim, como sempre teve aí na Série B, que fosse esses 4 que estão liderando a competição. É um campeonato muito equilibrado. Eu concordo plenamente que não foi um jogo brilhante, tecnicamente falando. A Ponte não precisava ter todo esse sofrimento, gol anulado no final. E eu quero ressaltar o seguinte, foi muito bem anulado, hein? Foi bem anulado, apesar de ser um golaço do atacante do Londrina, Mocelin, mas tocou no braço, tocou na mão, teve o desvio na bola e acertadamente o VAR anulou o gol. Agora, o que vale nesse momento, e acho que é isso que está falando ali dentro do vestiário, o Pintado nesse momento, é que, olha, independente de como foi o jogo, nós ganhamos, nós somamos 3 pontos, nós deixamos um dos concorrentes aí, uma das equipes que vai brigar 12 pontos para trás, e isso é importante demais nessa competição, que é você somar 3 pontos. Mas a Ponte não jogou nada, mas a Ponte não teve evolução, a Ponte não teve volume, a Ponte não teve jogo, a Ponte não jogou. Mas quanto foi? A Ponte ganhou. Queria eu, né, estar aqui, aliás, não queria estar aqui dizendo, nossa,
A Ponte fez um belíssimo jogo, a Ponte teve volume, a Ponte pressionou, a Ponte criou. Quanto foi o jogo? Empatou. No último lance, não teve o VAR ali e a Ponte perdeu o jogo. Não. Eu acho que para esse momento da Ponte, vivido dentro da competição, o que vale realmente é os 3 pontos. E a Ponte foi lá com muita competência, com competência de buscar o resultado. E eu quero ressaltar a competência, como disse o Tigrão agora, quero dizer que eu estou 1.000.000% com ele. A Ponte não foi bem tecnicamente, mas defensivamente a Ponte foi competente. Ela segurou o resultado. Oi, Gallagher. Oi. Não, vai começar a coletiva. Então, rapidamente, Edu, só para finalizar. A Ponte foi competente defensivamente e fez o que tinha que fazer. Ganhou o jogo, 3 pontos somados. Ô, Gallagher, muito obrigado, hein? Ponte 1, Londrina 0, gol do Eliel, coletiva. Vamos lá, o Pintado falando. Não muda a minha maneira de pensar, não muda a minha maneira de trabalhar, não me causa nenhuma estranheza. Eu tenho certeza que é uma declaração de quem quer ajudar, né? De um atleta que está fazendo muita força para nos ajudar, tem lutado bastante, né? Contra algumas dificuldades aí para continuar ajudando a Ponte Preta. O Elvis é um jogador muito importante, vou repetir o que eu já disse. O Elvis é um jogador muito importante aqui que vai melhorar junto com a gente, né? Eu confesso a você que também gostaria que fosse um jogo bonito, gostaria que fosse um jogo mais técnico, gostaria que os nossos atacantes fizessem 5 gols, que a gente saísse driblando desde o nosso goleiro até o gol do adversário. Eu reconheço sim que a gente precisa melhorar, mas mais do que nada, independente do que qualquer avaliação de qualquer pessoa, hoje nós somamos 3 pontos importantíssimos. Contra o Ceará nós jogamos bem pra caramba, foi um jogo bonito, mas o resultado não foi o que a gente queria. Então hoje não jogamos bem, eu reconheço, não jogamos bem. E a responsabilidade é minha, não tem problema nenhum. Mas nós vencemos, né? Um jogo de 3 pontos, 6 pontos, né? Como a gente fala, contra um adversário que no primeiro turno, quanto foi o resultado? Né? Londrina, lá em Londrina. Então não jogamos contra qualquer equipe. Eu reconheço que a gente tem que melhorar, que a gente precisa fazer muita coisa, que a bola tem que chegar no chão, tem muita coisa pra gente fazer sim. Não é novidade, mas um gol em 4 jogos, é isso? Em 3 jogos a gente sofreu. Acho que é um sinal positivo. Com 31 pontos hoje a gente ganha um pouco mais de oxigênio. Então, hoje eu estou feliz, muito feliz, não pelo jogo, mas pela vitória. Pintado, boa noite, Gabriel Tino, Rádio Jovem Pan. Eu vou bater nessa tecla também. Contra o Ceará, o time teve o desempenho, mas não conseguiu o resultado. Hoje aconteceu o contrário. Queria saber de você, o que você achou que faltou hoje para a Ponte ter mais a bola, criar mais um campo de ataque, e queria que você explicasse também a ausência do André hoje nessa partida. O André sentiu um problema muscular antes do jogo. Ontem ele fez, acho que hoje de manhã, ele fez um exame e acusou um edema muscular, então o André teve que ficar fora. Quanto ao desempenho de hoje, né? Fica muito claro, a gente não tem que arrumar desculpas aqui, a gente tem que trabalhar para melhorar. Mas eu repito, antes de jogar bonito, eu quero vencer. A Ponte precisa ganhar, a Ponte precisa somar pontos. E a gente só soma ponto vencendo. Né? Eu repito que a gente quer jogar bem, a gente quer jogar sempre como nós jogamos contra o Ceará. A gente quer fazer isso sempre. Né? Mas nem sempre é possível. E quando você joga bem, o normal é você vencer. Agora, você vencer quando você não joga bem, tem um sinal positivo aí também. Boa noite, Pintado. Fernando César da Rádio Central. Vai abrir uma janela agora de 3 de setembro a 15 de setembro de jogadores dos times eliminados da Série C. A Ponte está nesse mercado, tem alguém em vista, alguma posição? E eu gostaria que você falasse também se para o derby o Gé vai ficar à disposição. O Gé ainda é uma incógnita para a gente. Não foi um problema simples, né? Algo que depende do departamento médico. Acho difícil, mas é um jogador forte, né? Como o GE, pode acontecer alguma coisa. O que a gente fica sempre avaliando, né? Onde a gente pode melhorar, como a gente pode acrescentar. E isso passa pelo mercado, né? A gente a Ponte está atenta todos os dias. Não é fácil, a gente acabou de perder uma negociação aí por
por falta de valor, né? A gente não tem dinheiro sobrando, vocês sabem a situação do clube. Conversado com um atleta que eu conheço, um atleta que nós conhecemos, um atleta que se encaixava do que a gente precisa. Oi? Da Série C, exatamente. E a gente não conseguiu trazer porque o clube que está brigando para o acesso hoje tem mais condições que a Ponte. E exatamente foi o que aconteceu. De qualquer maneira, existem outros jogadores no mercado que a Ponte está atento. Provavelmente deve ter algo fechado aí, né? O presidente deve anunciar aí amanhã, não sei, a qualquer momento o presidente está conversando com um atleta aí da Série C, que um destaque da Série C, não é qualquer jogador, que pode nos ajudar. Tudo bem, Pintado? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu vou voltar para o jogo rapidinho para a gente falar um pouquinho dessa forma de jogar da Ponte Preta. A gente observou você muito tenso à beira do campo, gritando, gesticulando. Agora aqui também tomando água porque gritou bastante no decorrer da partida. A Ponte faz um gol e automaticamente o Londrina tem maior posse de bola. Essa foi uma questão que os jogadores, até por conta da pressão dentro de campo, encontraram para tentar superar a força do Londrina, ou foi uma estratégia de jogo até para tentar segurar fisicamente até o final do jogo? Não, nunca será uma estratégia minha. A gente ficar marcando tão atrás como a gente ficou, a gente esperar o adversário como a gente esperou. É que algumas situações, para você pressionar, você precisa, né, de força, você precisa de ação, você precisa de mais intensidade, e às vezes a gente não consegue ter isso dentro do jogo. De qualquer maneira, nós fizemos um gol muito rápido e talvez a gente tenha se acomodado na partida. E o Londrina é uma equipe, nós sabíamos que a gente não teria tanto a bola como foi contra o Ceará. Nós não somos uma equipe de posse de bola, a gente precisa de muito trabalho. Acredito que a gente tenha melhorado um pouco, mas nós precisamos trabalhar muito mais para ter a posse de bola e propor um jogo. Eu sinto muito de verdade, né, de não ter feito um jogo agradável, de não ser um jogo bonito, mas eu repito, hoje a gente precisa somar pontos. A Ponte não tem que jogar bonito. Claro que a gente quer jogar bonito, claro que o nosso torcedor merece um jogo bonito, mas mais do que jogar bonito, eu tenho certeza que todos nós queremos somar ponto. E foi o que aconteceu hoje. A gente vai trabalhar muito para melhorar tudo isso. Obrigado. Boa noite, Pintado. Marcos Charoli, Ponte News. Parabéns pela vitória dramática que foi hoje. Mas eu queria que você, o próximo jogo já é um clássico, o Campineiro, um derby. Eu queria que você comentasse esse fator psicológico dos jogadores. Um excesso de cartões amarelos. A Ponte Preta é a campeã de cartões na Série B. Você acha que está faltando tranquilidade para os jogadores? O emocional está muito avivado entre os jogadores. O que fazer para que a Ponte Preta não tome tantos cartões como vem tomando? É um detalhe que a gente precisa assim acertar. A gente vem conversando, mas a pressão é tão grande, né? De ficar embaixo da tabela, de ficar para trás. Os adversários que venceram nessa rodada, a gente começa a ver os adversários lá de baixo se aproximando, então a gente fica emocionalmente sim abatido, abalado. A gente precisa ter equilíbrio, concordo com você. Não é de hoje que isso acontece, mas também mostra a competitividade, né? A nossa equipe não é uma equipe que cerca, a nossa equipe marca, e às vezes marca um pouco mais forte, às vezes marca de uma maneira exagerada, mas é mais um detalhe que a gente precisa melhorar, né? Nós não estamos numa situação como nós estamos hoje, porque a gente fez tudo certo, né? A gente fez muita coisa errada, a gente continua tendo que melhorar, a gente vai errar ainda, e é seguir trabalhando para melhorar. Boa noite, Pintado. Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Você trouxe a solidez defensiva da equipe Ponte Pretana, os amigos de imprensa trouxe a evolutiva que você precisa ter no seu setor de criação. Eu quero que você fale um pouco sobre o Eliel, sobre as atuações dele, sobre o seu comando, ele que vem se firmando como titular, vem fazendo gols decisivos. O Eliel para mim é uma surpresa muito especial, né? A gente vem conversando todos os dias. Se você observar, a Ponte tem 3 jovens de 22, 23 anos no meio campo, uma média, mais o Eliel lá na frente. Nós temos quase que 50% de uma equipe muito jovem, né? E a gente pode perceber em alguns momentos do jogo que falta essa experiência, né? Porque é só correr e fazer a bola longa. Não é assim, né? Nós precisamos de um pouco de equilíbrio.
de um pouco de tempo da bola, mas o Eliel tem uma característica do atacante que para mim é fundamental, né? A potência, a força, a velocidade, e ele cheira gol, né? Deixa ele perto do gol, a bola entra. Fico muito contente de ver a evolução, não só do Eliel, né? Naldi, o próprio Amaral, Felipinho sustentam bem, né? E como você bem frisou, o nosso setor defensivo é uma força muito grande nossa, né? Nós temos ali 2 zagueiros que jogariam muito bem numa Série A de Campeonato Brasileiro, 2 laterais e mais jogadores que estão fora no banco ali, que não dá para jogar 12, 13, que também estão pedindo espaço, né? O Mailton hoje iniciou o jogo por uma situação tática. O Mailton saiu, não porque ele estava mal no jogo. A substituição foi porque eu quis mudar um pouco taticamente a equipe. Mas, repito, fico muito feliz de ver os jovens evoluindo. Boa noite, Pintado. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. O que você pretendia com as alterações e principalmente com a saída do Mailton e com a entrada do Ramon Carvalho? Bom, primeiro a nossa equipe, ela como ainda tem como um sistema mais cômodo para a equipe, os 3 homens de meio campo. 3 homens de qualidade, 3 homens de pegada, 3 homens de sustentação. No primeiro tempo a gente sofreu muito, né, porque nós tivemos só o Felipe e o Amaral. A gente não conseguiu bloquear o jogo do Londrina por dentro, principalmente. Achei que o Mailton perdeu um pouco de profundidade, que é o que a gente queria com ele. O lance do gol a gente treinou, nós conversamos, nós falamos, e depois a gente não conseguiu mais fazer. Nós fizemos só uma jogada, né? Nós fizemos só uma jogada no primeiro tempo, coisa que nós treinamos. Uma situação que a gente treinou. E aí pensando em mudar, porque o Ramon controla um pouco melhor o jogo, né? E foi o que aconteceu no segundo tempo. Ainda que não o suficiente, mas o Ramon controla um pouco melhor o jogo. E a gente parou de correr, né? Porque o primeiro tempo foi só correr. Nós não pensamos, a gente não conseguiu jogar. E a gente conseguiu no segundo tempo menos, né? Correr menos, mas ainda assim a ideia era ter um pouco mais a bola com o Ramon. Boa noite, Pintado. Diego Alves, da EPTV. Já foi falado um pouco aqui sobre questão emocional, pressão na tabela. A gente conversou antes do jogo, né? Se a Ponte vencesse ou empatasse hoje, atingiria 4 jogos sem derrota, a maior sequência invicta do time na Série B. E assim foi feito, né? Diante de uma véspera de derby, essa situação emocional agora se alivia aí para a Ponte chegar, né, emocionalmente mais forte para o grande jogo do ano? Eu agradeço muito essa tua pergunta, porque a gente costuma dizer que é um shampoo de carinho, né? Depois de um jogo sofrido como esse, a gente lembrar também que tem muita coisa boa que a gente faz, né? Que a gente vem de 4 bons resultados, 4 bom desempenho da equipe, né? Com poucos gols, mais próximo de vencer, porque o jogo do Vitória, se o árbitro não erra, a gente teria vencido o jogo do Vitória. O próprio jogo do Botafogo, a gente poderia ter um resultado talvez melhor. Esse jogo do Ceará, né? Nós tivemos a bola do jogo para vencer. Então tem coisa boa, né? Nós não podemos só olhar hoje o jogo, o que aconteceu, mas emocionalmente a gente vai muito forte para um jogo muito importante, para um jogo que pra gente são 3 pontos iguais aos outros, mas é um derby, né? A gente sabe que todos nós sabemos o quanto vale e o quanto é prazeroso, tem que ser prazeroso, e a gente tá muito preparado para isso. Maravilha, gente. Obrigado. Valeu, Pintador. Somos sábios. Ok.tv, muito obrigado. Obrigado à assessoria de imprensa da Ponte. Pessoal, então é o seguinte, ó, promoção no ar. No YouTube, por gentileza, atenção, promoção Uesco, valendo uma furadeira Uesco. Uma furadeira sensacional. Então no YouTube tem o número do WhatsApp. E para esse WhatsApp você manda seu nome completo, o seu CPF e tem uma senha também. Tá aqui, ó, tá aí no YouTube, tá embaixo. Tá assim, então manda o seu nome completo, o CPF, a senha, que você estará concorrendo à furadeira Uesco, tá bom? No apito final, vamos divulgar o vencedor. O sorteio é realizado pelo site O Sorteador. Não sou eu, não é Batista, nem Gleg, nem Tigrão, nem o Boris, ninguém mexe nisso aí. É tudo comprovado, a gente tem aqui a comprovação do sorteio feito pelo site e qualquer pessoa que quiser
verificar depois, estamos à disposição. Nosso muito obrigado. Participem, vale a pena. Tá valendo. Gente, na sequência do apito final, deixa eu ver aqui, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, o conceito, jogador por jogador. Ponte 1, Londrina 0. Gol do Eliel a 2 minutos do primeiro tempo, 2 de jogo lá no gol de entrada. Ramon Carvalho e Tomás Kaique levaram o terceiro, não podem ficar à disposição do derby. Ramon Carvalho e Tomás Kaique. Outros foram amarelados também. O Matheus Silva foi amarelado, tá pendurado. Elvis, quando foi substituído, foi amarelado. Demorou pra sair, fez cera, não sei o que tem. Deixa eu ver o que mais aqui. Essa aí, né? De cartão amarelo. E teve um gol anulado pelo VAR aos 45 do segundo tempo. Seria o empate do Londrina, Paulinho Mocerim, mas ninguém marcou o Paulinho Mocerim. E foi numa cobrança escanteio. Passou por todo mundo, sobrou lá embaixo pro Paulinho Mocerim, que já tinha perdido 2 gols. Deu uma limpada, um belo chute, um golaço, chutaço, mas foi pro VAR e verificaram que a bola bateu no braço do Zé Vitor. Tá? Esses detalhes na nossa a defesa e a sorte do jogo. Público 3.554, renda 46.880. Já a sequência do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A questão dos Yanomamis é deplorável e inaceitável. Não é apenas social, mas também ambiental, porque envolve a poluição de rios, desmatamento e contaminação de solo. Venha para o Partido Verde. 2023 e ainda se discute o aquecimento global, que deveria ter sido resolvido no século passado. E as consequências são desastrosas. Veja o que aconteceu no litoral de São Paulo por causa das chuvas. Vamos conversar. Venha para o Partido Verde. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Sim, o craque do jogo, Ponte 1, Londrina 0, gol do Leão no comecinho. Oi, Boris, você que narrou aqui mais uma brilhante sua, hein? Grande narrativa, grande audiência. Leandro Bolis, o moço de Piracicaba, o craque do jogo. Olha, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, eu fico com o Eliel, pelo gol, né? Gol decisivo. Fez o gol logo aos 2 minutos, segundo dele em 2 jogos, 2 gols importantes. Fez lá contra o Ceará, voltou a marcar hoje.
e, consequentemente, poderia ter dado também para o Pedrão, né, menção honrosa para ele, para a defesa. O Matheus Silva fez um corte providencial na reta final do jogo, mas valeu pela luta, pela garra do time da Ponte, e a Ponte conquista um grande resultado, né, se distanciando aí da zona do rebaixamento. Então é isso, Eliel, para mim o craque do jogo. Valeu, Edu, amanhã estaremos de volta, mas na tela da Band com o jogo do Guarani diante do Sampaio Correia. Forte abraço, Edu Pinheiro. Verdade, que fase maravilhosa, bom de rádio, bom de TV também, vale a pena, na TV Bandeirantes amanhã, Sampaio Correia e Guarani, tá aí o nosso Boles na TV. Oi, Vladimir Catarino, você vem comigo amanhã, hein, Catarino? Você volta amanhã, hein, Catarino? O Edu, meu voto de melhor em campo vai pro Eliel, o autor do gol, aliás, segundo gol dele seguido, né, nessa Série B, foi dele o gol de empate contra o Ceará. Meu voto vai pro Eliel, Edu. Tá bom, beleza. Atenção, Tigrão, mestre Tigrão, Eliel tem 2 votos, o craque. Vê se tá fácil a vida da Ponte no campeonato. Temos 8 minutos na Ilha do Retiro. Tá 2-0 pro Ituano em cima do Sport. A Ponte já volta para a 14ª colocação. 2-0 pro Sport. Matheus Cadorini a 1 minuto, cabeça, e agora um gol contra num cruzamento do lado esquerdo, o zagueiro do Sport botou para dentro. Essa é a Série B, traiçoeira, né? O Ituano ultrapassou a Ponte sábado, hoje a Ponte ultrapassou o Ituano, e agora o Ituano ultrapassa a Ponte novamente. Tem muito jogo ainda, mas o Sport está com aquele jeitão, né? De vestibulando mal preparado. Participa e nunca entra. Daqui a pouco vai estar fora do G4. Tomou um sacode violento do Guarani há uma semana atrás e já vai tomando 2. Tomou o segundo gol a 6 minutos. 2-0 para o Ituano, 6 do primeiro tempo. Só para te ajudar aí, sempre foi meu sonho ser seu rádio escuta. Então vamos lá. Craque do jogo por eliminação. A Ponte não teve nenhum grande destaque individual. Eliel pelo gol. E menção honrosa para Felipinho, que foi o maior ladrão de bola da Ponte durante todos os 90 minutos mais acréscimo. Beleza, então você fica com Eliel, menção rosa para o Felipinho. E para você, Gleger? Eliel, Edu, craque do jogo, conceito regular. Eliel, então, craque do jogo, craque Uesco, mas quem ganha a furadeira é você, participando aí, tem o número do WhatsApp aí no YouTube, mostrando aí, tem uma senha. Então você manda para esse WhatsApp, você manda o seu nome completo, CPF, a senha e estará concorrendo à furadeira Uesco. No apito final, vou falar aqui o ganhador, o sorteio é pelo site O Sorteador. Agora vamos falar de trabalho pesado de verdade. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos aqui no Brasil com uma chuva de lançamentos que impressionam por sua eficiência e inovação. E um dos maiores foi, com certeza, o martelete perfurador rompedor WS3228K ou martelete 3.2 J, martelete 3.2J. Ele entrega, como o nome já diz, 3.2 joules de força de impacto e 900 watts de potência para você. Não chegou para brincadeira, hein? Ele vem com 4 funções como perfurador, com e sem impacto, rompimento e giro de 360 graus, da talhadeira, velocidade variável e reversível, proteção contra superaquecimento e cabo com esfera de articulação para maior durabilidade. Está esperando o que você, para garantir o seu, o quê, hein? Está esperando o quê? Já disponível na revenda mais próxima de você. O Uesco, 10 anos construindo com você. É o Uesco em WESCO. O Uesco. Na sequência, tem a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo e o gabarito, jogador por jogador. Ponte 1, Londrina 0, gol do Eliel. E olha, eu não tava percebendo, hein? Grande Tigrão, hein? 11 minutos, que coisa. A Ilha do Retiro no comecinho, o Ituano dispara 2 gols. Sport 0, Ituano 2. Já já, a sequência do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, a majestosa Ponte não teve o goleiro Kaique França, não teve o volante Leonaldi, não teve o lateral esquerdo Arthur, os 3 suspensos, o atacante André, preservado, problema muscular. A Ponte entrou com Pedrão no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva, Felipinho, Amaral e o Elvis, que retornou, Paulo Baia, Mailton e o Eliel. As alterações por ordem cronológica, no intervalo sai Mailton, entra Ramon Carvalho, depois tivemos a 14 segundo tempo, sai o Gabriel Silva, lateral esquerdo, entrou Tomás Kaique, que é zagueiro, sai Amaral, volante, entra Thales, atacante. Depois a 29 segundo tempo, sai Elvis, entra Everton e a 36 sai o Eliel, entrou Igor Torres, a equipe do técnico Pintado. Londrina com Neneca no gol, filho do grande Neneca do Guarani, Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro, Moisés Gaúcho, depois Vitor Hugo, João Paulo, ex-Ponte, aqui era João Paulo Silva, Fabrício Baiano, depois Paulinho e Igor Leite, depois Ariel, Everton, depois Zé Vitor e Iago Dias, depois Peu, a equipe dirigida pelo técnico Eduardo Souza. Olha, Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina, apitou cartões amarelos para a Ponte. Matheus Silva no comecinho, agora está pendurado. Ramon Carvalho é o terceiro, está fora do derby, Ramon Carvalho. Elvis na saída da substituição, demorou para sair, foi amarelado, está pendurado. Tomás Kaique também tomando, é o terceiro, está fora do derby, Tomás Kaique. Para o Londrina, Fabrício Baiano, o Luiz Felipe, o João Paulo Silva e o Vitor Hugo. Amarelados aí do Londrina no jogo. O gol do Eliel, lá no gol de entrada, 2 minutos do primeiro tempo, 2 de jogo. O público, 3.554 e a renda, 46.880. A ficha técnica aqui, Ponte 1, Londrina 0, no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa e a sorte do jogo. Primeira proposta, 23. Primeiro tempo, Pedrão substituindo Kaique França lá no gol da Fepasa. Um chute do Marcos Paulo, um chute da esquerda, lado esquerdo, entrando na área. Ui, Bolis. Bola para Ariel. Desce perigosamente o time paranaense, entrada na grande área. Invadiu, soltou na canhota, bateu cruzado, espalma, Pedrão!
Quando todos aguardavam o cruzamento, o Marcos Pedro meteu direto pro gol. Pedrão, Pedrão estava colado ali no primeiro pau, 34. Primeiro tempo, olha, um chute perigoso, rapaz, o Londrina vai para escanteio. O Pedrão, para mim, não pegou, ela bateu no Felipinho. Vamos lá, Boris, o lance foi muito rápido. Iago Dias bateu no canto, a bola passa com perigo. Quase o Londrina empata o jogo. Ele recebeu o livre da entrada da grande área e mandou pro gol. Quase, Vladimir, escanteio. E dá pra ouvir a reclamação da torcida. A Ponte fez gol no comecinho, parou, só dava Londrina, um perigo danado. Segundo tempo, olha, Paulinho Mocelin, o nome do segundo tempo, hein? Paulinho Mocelin, a 1 minuto. O Gabriel Silva, lateral esquerdo, na saída de bola, perdeu. Gabriel Silva pegou a bola, invadiu pelo lado direito, mandou uma bomba, ela saiu. Que sorte, hein? Sorte do Pedrão. Olha, pode perdendo a bola, Paulinho Mocelin tá na área, bateu cruzado, a bola passa e vai embora pela linha de fundo. Saída errada da Macaca, que vacilo, não pode vacilar. A torcida reclamando, 10 minutos, segundo tempo, lá no gol de entrada, de novo, Paulinho Mocelin, hein, Boli? A sobra da bola ficou pro time do Londrina pela direita, o toque pra trás, Mocelin bateu cruzado, passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta. Que lance torcida brava. Vai dar uma amenizada, 20 minutos. Lá no gol da FEPAS, o Paulo Baia, que participou do primeiro gol, numa bela inversão para o Mailton. O Mailton faz a jogada, cruza, o Eliel fez o gol. O Paulo Baia, um chute, bate na trave, mas chegou a tocar do Neneca, antes ou depois, e vai para escanteio. Vai, Boli! Vem para o Macaca, o programa de ataque, Paulo Baia, clareou, disparou na trave! A bola tocou no Neneca. Na finalização de Paulo Baia, a bola beija a trave e vai embora. Pela linha de fundo, é escanteio. Foi a defesa e a sorte do Neneca. 41, o Ariel. O Ariel dá um toquito de cabeça lá no gol de entrada. Que perigo. Só dava Londrina. Vai, Boli. Olha o cruzamento para a área da Macaca. No rebote, um jogador atrapalhou o outro do Londrina. Quase, Londrina chegou. Vem lançamento para Igor Torres. Vamos lá, 45, hein? A fatalidade acontecia até então. Paulinho Mocelin empata o jogo, cobrança de escanteio, ninguém pegou e tal. Faz o gol, de repente parou, aí o VAR chama o juizão. O juizão vai lá no vídeo e quando o juizão resolveu dar o resultado final, hein, Boli? O árbitro vai para a decisão, atenção. Ele faz e anula o gol. Está anulado o gol do Londrina. Sorte da Macaca, sorte do Pedrão e dos demais aí. 49, Matheus Silva, olha o sufoco. Olha o sufoco, 49, zagueiro Matheus Silva, corte providencial. O jogo fica dramático no final, vacilo da marcação, a bola sobrou para Peu, linha lateral da grande área, vem Londrina, cruzou para a boca do gol, corta Matheus Silva! Na hora H, coloca a bola pela linha de fundo, escanteio, Vladimir! Mixagens de Gil Kleber, o incrível, tá aí a sorte, a defesa do jogo. Oi, Gleger, qual foi a defesa do jogo? Aquele chute do Paulo Baia, que o Neneca fez uma defesa, a bola ainda pega na trave, né? Para mim, pelo grau de dificuldade, é essa a defesa do jogo. Perfeito. E para você, Tigrão? Eu fico com a defesa do Pedrão. No primeiro tempo, aquela bola que ele vai com simplicidade, mas com muita segurança no ângulo. Acho que foi o primeiro que você reprisou aí. Isso. Defesa do Pedrão, primeiro tempo, gol da Fepasa. Para mim, é defesa do jogo. Então, o Tigrão, pela ordem cronológica, 23, primeiro tempo, Pedrão pegando. Vai, Boli. Bola para Ariel. Desce perigosamente o time paranaense, entrada na grande área. Invadiu, soltou na canhota, bateu cruzado, espalma, Pedrão! Quando todos aguardavam e o Gleger escolhe esse 20 do segundo tempo, o chute do Paulo Baia. Vem para o Macaca, o programa de ataque, Paulo Baia, clareou, disparou na trave! A bola tocou no Neneca. Na finalização de Paulo Baia. As defesas do jogo, Ponte 1, Londrina 0, público 3.554 na sequência. Vem aí o gabarito, conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.
E na sequência para a Ponte vem o derby. Ramon Carvalho e Tomás Caíque tomaram o terceiro, não ficam à disposição de Pintado. O derby é dia 2 de setembro, sábado, às 18 horas no Brinco. E amanhã tem Sampaio Correia e Guarani, 17 horas. Estaremos aqui, se Deus quiser, a partir das 16, mas na TV Bandeirantes. Leandro Borges comanda mais esta partida. Trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Suf e Gil Kleber. Vem aí o Gabarito e até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Antes, porém, contudo, vamos estabelecer aqui o seguinte. Olha, agora 21h52. Tem mais 8 minutos para você participar. 22 em ponto, vamos encerrar. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Tem embaixo o número do WhatsApp e uma senha. Para esse WhatsApp, manda seu nome completo, seu CPF e essa senha que estará concorrendo a uma furadeira da Uesco. E o vencedor, vamos falar aqui no apito final. O sorteio é procedido pelo site O Sorteador. Boa sorte, nosso muito obrigado. Gleger, Ponte 1, Londrina 0. Quero saber da sua parte qual foi o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo, Edu. E para você, Tigrão? Acompanho. Regular e melhor o segundo tempo. Olha, o Pedrão, ele fez o segundo jogo dele esse ano, jogou lá em Itu e jogou hoje também. Kaique França, ele suspenso, fez essa boa defesa 23 do primeiro tempo, lá no gol da Fepasa. Um chute do lado esquerdo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Outras do Pedrão. Teve um outro cruzamento que ele acabou saindo, pegando. O Pedrão, só rapidamente aqui, Gleger, só pegar a ficha dele aqui para o ouvinte poder se sintonizar. O nome dele é Pedro Henrique Rocha da Silva. Ele chegou em 2018 para o Sub-20. Veio do Itapirense. Chegou a ser emprestado ao 15 de Jaú, Inter de Limeira, Atlético de São João del Rei e também o Aimoré de Minas Gerais. Essa foi a sua quarta partida no profissional. No ano passado teve um jogo, foi 2002, aquele último jogo nos aflitos contra o Náutico. 22. 22, isso. 2022, a Ponte ganhou do Náutico 1-0, o gol do Leonardo de pênalti. E o Pedrão jogou. Depois jogou também em Ribeirão Preto contra o Comercial, na Série A2. Jogou em Itu e agora joga essa. Como é que ele foi? Como é o conceito do Pedrão? Eu gosto do Pedrão, Edu, porque ele tem muita personalidade. Um goleiro de personalidade. Foi bem, fez uma defesa importante. Você vê que ele tem postura, né? Tem pancha de goleiro. Gostei. Conceito regular para ele.
Tigrão, o Luiz Felipe ganha a titularidade nos últimos 4 jogos. Me lembro, 33 segundo tempo, lá no ataque, ele dominou uma bola, bico da grande área, mas isolou, chutou por cima. A colocação é a seguinte, esse gol aí que o VAR anulou, Paulinho Mocelin, absolutamente livre. Será que aquele lado não seria o lado do Luiz Felipe? Quem estava um pouquinho mais próximo do Paulinho Mocelin, incrível, ele sozinho, foi o Tomás Caíque, que tentou ali se aproximar, grandão. E um detalhe, o Tomás Caíque, grandão pra caramba, escanteio, final de jogo, era pra estar na meiuca, na murvuca, né? Mas não, ficou ali sem função e também quando tentou marcar Paulinho Mocelin, enfim, gol dele, mas o VAR anulou. Vamos lá, Luiz Felipe, o conceito dele. Estava tudo errado na defesa da Ponte e você está absolutamente correto. Ali onde a bola caiu, teria que estar o lateral direito e não deixar um jogador tão à vontade como ficou o Mocelin. De miguezão, ficou ali no segundo pau esperando, ó, lá vai acabar caindo aqui para mim. Caiu, ele fez um golaço. Mas teve a irregularidade quando a bola foi se oferecer para ele antes, né? Na passagem dela ali, na entrada da pequena área. Mas era o lugar do Luiz Felipe, sim, ofensivamente. Aliás, a Ponte não atacou, né? A Ponte não atacou o Londrina. Então, não é o Luiz Felipe que não apoiou, não é o Gabriel Silva. Aliás, o Gabriel Silva, se tiver condições de jogo, não for contusão, ele tem que se recondicionar, mas ganhar pelo menos mais uns 80% do que ele tem hoje. Ele está completamente fora de jogo. Mais do que o Elvis, mais do que o André. É do elenco, daqueles que têm jogado, o jogador mais mal preparado fisicamente, do ponto de vista de reflexo, de explosão, de mobilidade e de ritmo. É o Gabriel Silva. Então, nem ele apoiou, nem o Luiz Felipe. O conceito do Luiz Felipe, como marcou bem, fechou a linha ali, fora esse último lance, regular. Bom, agora a dupla de zaga, vou precisar de vocês dois, começando com o Gleger, Matheus Silva e o Fábio Sanches. O Matheus Silva, Gleger, ele foi amarelado com 17 minutos de jogo. E Derby pela frente teve que jogar ali de pianinho, né? Tem que ficar pianinho e tal. Mas teve um corte do Matheus Silva a 49, segundo tempo, importantíssimo. E o Fábio Sanches também teve um corte no segundo tempo, muito importante. Mas bolas alçadas, perigosas, viajando na defesa, Matheus Silva e Fábio Sanches. Esses seus detalhes ajudam nós aqui nos comentários, Edu. Por esse aspecto, eu vou dar regular para os dois. Ô, Jorzinho, eu que agradeço, meu querido, graças à força de vocês. Ô, Tigrão, Matheus Silva e Fábio Sanches. É o ponto alto atualmente do time da Ponte. Nenhum erro. Conceito bom para os dois. Olha, o Gabriel Silva, muito tempo não jogava, foi o segundo jogo dele, lateral esquerdo, que um dia jogou no Palmeiras, 11 anos no exterior. Enfim, ele entrou para o lugar do Arthur, foi até 14 segundo tempo e teve um lance, 1 minuto... Segundo tempo, a Ponte saindo, o Pedrão no gol de entrada, majestoso, e Gabriel Silva foi sair. E perdeu a bola, Paulinho Mocelin quase empatar. Essas e outras, oi Zorzinho, Gabriel Silva. O Tigrão disse isso no início do jogo, bem no início do jogo, que ele estava com dificuldade de marcação e por esse aspecto, o Pintado inverteu, né? O Paulo Baia estava lá do lado direito, aliás, o Mailton estava do lado direito e o Paulo Baia do lado esquerdo, ele inverteu para essa recomposição, para até ajudar o Gabriel. Não gostei hoje, tá? Ele tá muito fora de forma, né, Edu? É bom jogador, mas tá fora de forma. Hoje, o conceito dele é ruim. Tigrão, o Filipinho, você disse no seu comentário final, o maior roubador de bolas da Ponte, uma boa pegada, jogou o tempo todo, sua análise e emendando. Porque a Ponte tem Amaral, o Leonaldo hoje não jogou, suspenso. Então, projetando o Filipinho para o derby, a pergunta é, só o Filipinho, não os demais. O Filipinho é peça fundamental para o derby também, Tigrão? Ele só tem que, às vezes, se concentrar um pouquinho. Ele rouba muito, mas ele é aquele ladrão que rouba e entrega para o ladrão, entendeu? Então, ele só tem que se concentrar quando ele retomar a posse da bola, não ficar champuzando muito, petecando a bola, esperando, aí ou perde ou passa quando o companheiro já está marcado. É isso que acontece. Então, o Edu, mas hoje ele foi um guerreiro, ele deu bote o tempo todo,
dos volantes da Ponte foi o que mais marcou, o que mais pegou. E olha que a Ponte teve ele, o Amaral, e depois teve o Ramon Carvalho. E teve o Mailton, né? Hora fazendo a beirada e hora jogando por dentro. Né? Porque a Ponte fazia uma variação de um 4-4-2 para um 4-3-3. Mas eu gostei muito do Felipinho, fora esses deslizezinhos, foram poucos durante o jogo que ele tem que corrigir. Quando tomar a bola, ter objetividade para soltar rápido. Mas ele foi muito bem, especialmente num jogo onde a Ponte fez o gol e depois só se defendeu. E aí quem jogou defendendo leva os louros. Como eu acabei de dar conceito bom aqui para o miolo de zaga, eu dou conceito bom também para o Felipinho. Olha, é encerrado, hein? Está encerrada a promoção da Uesco, a participação pelo WhatsApp que está aí no YouTube. Nosso muito obrigado. E daqui a pouco vamos divulgar aqui o vencedor, quem vai ganhar a furadeira Uesco. Aqui, Ponte 1, Londrina 0. Estamos aqui analisando jogador por jogador no nosso gabarito, O Gregor, o Amaral foi até 14 do segundo tempo, entrou o Thales, o seu Goulart, no seu lugar. Como é que foi o Amaral? Eu gosto muito do Amaral. Aliás, Edu, você estava falando aí, agradecer toda a audiência do YouTube, né? Que Exato. É recorde em cima de recorde. Então, o Amaral hoje, ele é um jogador importantíssimo para o esquema do Pintado e hoje foi muito bem ao lado do Felipinho ali no meio de campo. Vou dar um conceito regular para ele. Vamos lá, o Elvis, Tigrão, número 10, voltando depois de 2 jogos. Eu não anotei aqui nada, alguma assistência, alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, o primeiro escanteio da Ponte foi a 8 do segundo tempo. O Elvis cobrou e mal, rasteira e no primeiro pau. O Elvis, quando foi substituído, talvez tinha tido cera, alguma coisa assim, era para sair ali do lado, mas quis atravessar o campo, enfim, alguma coisa assim, levou amarelo. Está pendurado e quando terminou o jogo disse o seguinte: para eu jogar a bola tem que chegar. Essas e outras, o conceito do Elvis. Não foi o Elvis que disse isso, não, foi o Everton. Ah, me desculpa, então me desculpe, peço desculpas ao ouvinte. Eu acho que foi até, não querendo aqui tumultuar absolutamente, não é o caso, mas assim, foi um recado para a criação da Ponte, né? O que é que disse o Everton? Ou os caras fazem a bola chegar até mim, ou, se precisar eu voltar para buscar, eles contrataram o cara errado. Não era esse jogador que eles precisavam. Ele disse isso textualmente. Eu acho que foi infeliz. Eu acho que ele tem razão, mas isso ele tem que conversar lá embaixo. O Gleger jogou bola e sabe disso. Publicamente, ele criticou o treinador e o setor de armação da Ponte, publicamente. E não há necessidade para isso. O Elvis, que está sendo analisado agora, completamente ainda sem explosão e sem mobilidade. Agora eu tenho absoluta certeza de que ele perdeu alguns quilos importantes. Continua ainda com a silhueta não dentro do padrão de um jogador de futebol profissional, mas ela está menor, ele emagreceu. Mas ficou muito tempo sem jogar, aí eu acho que 3 semanas, e claro, sente um pouco, produziu muito pouco. Quase nada, e no primeiro escanteio ele bateu quase no chão, sem força até para bater o escanteio, né? Porque se tá com a força legal, bate alto, com curva, bate no segundo pau, enfim, bateu fraquinho. Pode ser que tenha também chutado mais o chão do que a bola. Conceito do Elvis, não pela carreira nem pela trajetória na Ponte, que é brilhante, pelo jogo de hoje, ruim. Grande Tigrão, então eu peço desculpas, foi o Everton que falou. Everton, aquele que sofreu a fratura em Brusque em agosto do ano passado. Esse ano jogou um pouquinho contra o Juventus na Série A2 no Majestoso, jogou um pouquinho contra o Vitória já na Série B e entrou já 29 do segundo tempo. Vamos ao Paulo Baia, hein, Zorzinho? Paulo Baia jogou o tempo todo. Olha, o Paulo Baia, a jogada começa com ele, a jogada do gol, a inversão que ele deu para o Mailton. E o Mailton que dá o drible, que penetra e cruza para o Eliel. Então o Paulo Baia participa e o Paulo Baia chuta na trave a 20 do segundo tempo, hein, Zorzinho? É bom jogador o Paulo Baia, né? Assumiu a titularidade. Eu acho que nesse esquema do Pintado ele se encaixa perfeitamente. E é um jogador, Edu, que tem uma característica importante, né? Que tem um bom remate. Você vê que aquele chute, para mim, foi a defesa do jogo, inclusive, foi um baita de um arremate. Poderia ter sido o segundo gol da Ponte. E ele fez uma boa partida, conceito regular. Ô Tigrão, o Mailton, por gentileza, qual é a posição dele
Ele foi escalado aqui olhando no ataque, qual a função que ele praticou, só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, e ele que faz a jogada, ele que dá assistência para o Eliel Mailton. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu não concordei com a saída dele, nem o Gleger. Falamos aí em tempo real, no momento que a Ponte, que foi anunciada a alteração. O Pintado justificou, dizendo que estratégia tática. Era uma nova visão, uma nova organização tática do time. Não concordei, a função dele foi a seguinte. No primeiro tempo, que foi o tempo que ele teve em campo, uma parte do primeiro tempo, ele fazia a segunda linha como um atacante pelo lado direito. Aliás, ele cruzou para que o Eliel fizesse o gol da vitória da Ponte como um autêntico ponta-direita. Depois houve uma inversão. Ele veio para o lado esquerdo e o Paulo Baia para o lado direito. Também não gostei dessa inversão. Mas o Gleger sacou bem. Sacou bem porque a Ponte tinha um problema pelo seu lado esquerdo de defesa. Como o Paulo Baia recompõe, mas é um atacante, e o Mailton recompõe quando ele está na segunda linha, mas ele é um lateral, um ala, o Pintado sentiu que estava muita coisa para cima ali do Gabriel Silva. Então ele inverteu. Então parte do primeiro tempo, segunda linha do lado direito, onde ele fez a assistência para o gol. Parte um pouco mais para o lado esquerdo, aí o Paulo Baia caiu para o lado direito e lá ele não rende. E em momentos em que a jogada estava muito por dentro, a Ponte vinha para um 4-4-2, porque a Ponte sempre joga com 3 volantes, hoje jogou com 2. E aí o Mailton vinha por dentro para fazer a aproximação de marcação e tentar encurtar os espaços da equipe do Londrina. Então, uma função dupla. Ora um beirada, segunda linha voltando sem a bola, e ora um pouco mais por dentro. Resumindo, segunda linha pela direita primeiro, segunda linha pela esquerda em alguns momentos, e dependendo do lado da bola, um terceiro volante. Perfeito. O conceito dele... desculpa. Assistência para o gol maravilhosa. Por ela... e por ter jogado só o primeiro tempo, eu acho que não deveria ter sido sacado, regular. Tá, e você me corrige, por favor, a função dele, ele posição de origem, ele é lateral direito, né, Tigrão? Mailton? Sim, lateral sim. Direito. De origem lateral direito, mas se adapta bem mesmo sendo destro como lateral esquerdo, e normalmente rende mais quando ele entra na beirada esquerda, mas na segunda linha. O que é segunda linha? Um falso ponta, assim, para voltar numa linguagem dos nossos tempos de adere, Edu. É verdade. Tigrão, tudo bem, não altera o preço do dólar, mas a declaração, estou recebendo aqui do Vladimir Catarino, depois do jogo a declaração foi do Elvis mesmo, viu? Mas não tem importância. Você é perfeito porque não pode falar uma coisa dessa, é um problema interno. Ainda mais o Elvis, que é um jogador que se cria muita expectativa em cima dele, né? Deixa eu só... agora o Eliel... O Eliel, Zorzinho, como é que foi? Fez o gol, é um menino de área, muito esforçado, sempre tentando roubar a bola. Isso aconteceu também, forçando a memória, final do primeiro tempo, ponto atacando pro gol de entrada, ele roubou a bola, o Zorzinho. Ele roubou a bola, mas caminhou, mas quando passou pro Paulo Baia, foi muito espichado, a bola saiu em linha de fundo. Eliel, foi até 36 do segundo tempo, foi eleito aí o craque Uesco. Eu concordo aí com o Catarino, realmente foi uma declaração do Elvis, né, que pede para que a bola tem que chegar, tá certo o Elvis, ele é um jogador que ele não tem mobilidade, mas ele tecnicamente é muito bom, né, o Elvis, eu estou dizendo do Elvis, mas o Eliel, sem dúvida nenhuma, o Edu, um jogador muito decisivo, né, e ele tem o faro do gol, e eu percebi uma coisa, aliás, durante todo o jogo, que todas as vezes que a Ponte chegava uma jogada de linha de fundo, ele vinha ali naquela antecipação, e isso é determinação e treinamento, né, ele chegou, e a Ponte ganhou o jogo numa jogada que, na minha opinião, treinada, né, pelo Pintado, de que, olha, faz a jogada ali que eu vou estar sempre entrando na antecipação, porque ele tem velocidade, tem muita competência, o Eliel, e tem o faro do gol. Então, para mim, o craque do jogo, conceito regular pro Eliel. Tigrão, dos que entraram, o Tomás Kaique entrou a 14 segundo tempo. Falamos do Paulo Baia já ou não? Ele fez a função de lateral esquerdo. Edu. Oi, Tigrão. Falamos do Paulo Baia, já me perdoei. Já falei. Falou. Já falou, legal. Já falei. Não, dos que entraram, Tigrão, o que você achou? Olha, para resumir, o Ramon Carvalho, primeira bola dele, entrou para segundo tempo. Primeira bola, ele levou amarelo, terceiro.
O Thales teve uma jogada na área, mas fora de cruzar, acabou isolando. O Tomás Kaique foi amarelado também, uma função que também não é dele, e foi de lateral esquerdo. O Igor Torres, muito no finalzinho entrando, sem detalhe. O Everton, não me lembro de nada dele. Os que entraram, Tigrão? Bom, Edu, não vou comentar sobre os que entraram, e me desculpo aí, para mim aliás, os nomes são parecidos, né? Então, claro, Elvis, Everton, né? Tudo mais ou menos com a mesma sonorização. Sim. Mas me desculpo, e aí é mais grave ainda. Que o que eu tenho que dizer pro Elvis, se ele acha que ele é o dono do time e todo mundo tem que vomitar para roubar a bola e entregar e levar no pé dele, doutor, majestade, agora a bola tá com sua majestade. Ele tá errado. Claro que a bola passou sim pouco pelo meio campo. Agora, quando você fala de um atacante de velocidade e a bola não chegou nele, ele reclama que é o setor de armação. Por isso que eu fiz a conexão aqui com o Everton. Então é mais grave ainda, porque o Elvis não pode cobrar ninguém que a bola chegue nele. Ele é que tem que fazer a bola chegar com qualidade aos atacantes. E como é que ele faz isso? Sai da marcação e recebe a bola e faz o time jogar. Agora, se ele fica escondido atrás da marcação e vem vindo o Matheus Silva com a bola, ou o Amaral com a bola, ou o Felipinho com a bola, vendo que o Elvis vai tocar no Elvis, ele vai perder e vai dar contra-ataque porque ele está escondido atrás da marcação. Você que não é bobo nem nada, Edu, você passaria a bola para ele? Não. Ele tem que se mexer e sair num lugar conveniente para receber a bola. E aí ele dizer que contrataram o cara errado, falou bobagem, falou besteira. Cabeça quente, pós-jogo, mas a Ponte ganhou o jogo. Ele fez uma outra bobagem quando saiu, ficou lá enxuriçando, ficou demorando para sair e tomou cartão amarelo com justiça. Então, sou fã do Elvis, aplaudi muito a contratação dele. Ele foi um dos motores e uma das alavancas do acesso da Ponte e do título, inclusive com o gol do título no último pênalti contra o Novo Horizontino. Mas foi muito mal nessa declaração, ela não acrescenta absolutamente nada. Se ele quiser falar isso daí, que discuta e saia pra porrada, mas lá dentro do vestiário. Nota 0 para ele e nada a declarar com relação aos que entraram. Talvez aí um destaque pela voluntariedade ao Tomás Kaique, que entrou sofrendo, improvisado lá pela beirada esquerda, mas que andou ali à base da força física, tirando algumas bolas perigosas, algumas bolas importantes de desarme para a Ponte. Edu. Olha, um grande abraço ao João Carlos, muito obrigado, fiquei conhecendo lá no Iguatemi, um carinho muito especial a todos da sua equipe, muito obrigado mesmo, e pelo que eu senti, vamos voltar, hein? Tá bom, João Carlos? Um grande abraço para você, Deus lhe pague, muito obrigado mesmo. E atenção, hein? Já o Zorzinho e o Tigrão analisando o Pintado, Ponte 1-0 vencendo no sufoco. Atenção, tambores rufando. Abemos papa. Saiu a fumaça branca. Furadeiro Esco. Quem ganhou? Lucas Soares do Prado. Oi, Lucas. Parabéns, hein, cara. Parabéns, hein? Lucas, olha, está com moral, hein? Vai chegar em casa com moral, uma belíssima furadeira, diversos trabalhos manuais. Não sei se é o caso da esposa, da mamãe, da irmã, da vizinha, do vizinho. Se não teve os filhos, o diabo deu sobrinho. Olha, você vai pegar a furadeira e vai se virar com a turma, hein? Lucas Soares do Prado. É isso aí, viu, Lucas? A produção vai entrar em contato para retirada, viu? Temos aqui o seu WhatsApp. Olha, João Carlos, eu que agradeço, viu? Vamos lá, Gleger, eu quero que você me analise aí o Pintado por aquilo que ele escalou. A princípio, por aquilo que eu entendi, você concordou, mas a atitude do time como é que foi? Se demorou para alterar e se alterou certo? Pintado hoje, a sua avaliação. Bom, primeiro dizer que eu concordei com a escalação de começo e concordo com o que ele disse na coletiva. O time não jogou bem realmente. E às vezes, Edu, a estratégia, aquilo que foi determinado, aquilo que foi estudado, aquilo que foi executado dentro do jogo, às vezes o treinador ele tenta uma estratégia, né? Monta o time de acordo com aquilo que ele acha que vai dar certo,
Mas não dá pra gente dizer aqui que o Pintado foi mal, por quê? Porque conseguiu o resultado. Qual que era o objetivo da Ponte no jogo de hoje? A vitória. E ele conquistou a vitória. Fato. Né? Então a gente tem que realmente ressaltar a solidez defensiva do time, que o Pintado manteve, e isso é importante demais, né? Pelas notas a gente percebe. Fez o gol, conseguiu segurar o resultado, apesar da pressão da fraquíssima, tecnicamente dizendo, da equipe do Londrina, muito limitado, mas o Pintado foi lá e tirou o pedido. Como diz Carlos Batista, né? Tirou o pedido. E a Ponte venceu o jogo. Mas as substituições, ele tentou uma coisa ou outra. A única coisa que eu não concordei com ele, o Tigrão acabou dizendo aí agora, e é verdade, nós dois, inclusive, falávamos dele ter tirado o Mailton. Eu também não teria tirado. Eu acho que esse foi o único erro dele no jogo, né? Mas a Ponte venceu a partida. Tirou o pedido, e por esse aspecto, Edu, o conceito do Pintado é regular. Para você, então, um grande abraço, muito obrigado. Bom trabalho na TV amanhã para Sampaio Correia, Guarani, você, Boris e o CH. Tá bom, Zorzinho? Tá bom, Edu. Um abraço para você, boa noite. Né? Boa noite ao amigo ligado na Bandeirantes. Estaremos amanhã, a partir das 16h20, na tela da Band, com Guarani Sampaio Correia, com a narração de Leandro Bolis. Aliás, o Bolis está dando show, né, Edu? Não, na rádio, na TV. Maravilha. Tá bem demais, né? Tá muito. Parece um veterano. Mas precisa levar ele lá pra Mogi Guaçu urgente, viu, Glegner? O Bolis? Ah, já foi, hein? Ah, tá precisando. Aliás, eu até falei pra ele, viu, Tigrão, que se ele for lá pra Mogi Guaçu, seria bom convidar o Tigrão pra estar nessa daí, tá bom? Mas um abraço pra você, Edu. Um abraço, Tiger. Um abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu, Edu! Valeu, hein? Zorzinho sumiu do lado, hein? Só quer saber de TV, viu? Pô, brincadeira. Ô, mestre Tigrão, vamos analisar então o Pintado por aquilo que ele escalou, também por aquilo, você me perdoe, por favor, por aquilo que eu entendi. Parece que você também concordou com a escalação inicial, sim, mas a expectativa foi outras alterações, você não concordou com a saída do Mailton, que saiu no intervalo. O Pintado também não esclareceu na coletiva, porque né, falou de função tática, mas não falou que função. Não, eu tirei o Mailton para uma questão tática. E aí, Tigrão, como é que foi o Pintado hoje? Não, a escalação de início, você viu que eu falei, ó, eu gostei, a gente estava esperando um outro time, a gente estava esperando o Mailton na lateral esquerda, né? E o Ramon Carvalho, talvez desde o começo, ou né, uma outra formação no meio, nós não tínhamos a confirmação do Elvis, talvez o Lucas Natan, mas eu gostei da opção dele, porque sempre vai bem naquele setor ali o Mailton. Então, eu falei, não, legal, pensou, encontrou um atalho aí, acho que escalou legal, tem tudo para dar certo. Aí sai, a 2 minutos sai a bola, a 2 minutos e meio, a Ponte faz 1-0, um golaço, com uma jogada que tudo leva a crer que foi desenhada antes, com o Paulo Baia virando da esquerda para a direita, fazendo a inversão, encontrando o Mailton, o Eliel projeta, se antecipa, entra junto com a bola e faz o gol. Pô, parecia que era a noite dos sonhos para o torcedor da Ponte. Então escalou bem e já começou jogando bem. Nada, absolutamente nada a questionar. Agora depois, ele mesmo disse na coletiva, talvez o fato do gol ter saído muito cedo pode ter criado uma acomodação, mas se você somar acréscimos do primeiro tempo e acréscimos do segundo, o jogo teve 101 minutos. Dá uma olhada, Edu. O gol a 2. Então a Ponte jogou 99 minutos na retranca em casa contra o Londrina. Agora eu vou dizer que o Pintado errou. E sabe que eu queria te pedir licença para fazer uma coisa aí, posso? Quer informar o resultado do Recife lá? Não, Recife acabou agora o primeiro tempo, 2-0 parcial pro Ituano. Acabou agora, primeiro tempo. Queria mudar o meu craque do jogo, Edu, posso? Pode. Deixa eu pegar o papel aqui, peraí, que eu arquivo tudo. Você votou no Eliel menção rosa Felipinho. Isso. Vou mudar, tá bom? Pode mudar. Pra mim, o craque do jogo foi o VAR. Conceito ótimo. Contra o Vitória reclamaram. Pô, o VAR com a Ponte é assim. Já teve outro jogo também aqui e ali. Hoje... Mas quando o VAR erra, seja contra ou a favor, a gente critica o VAR. Hoje, foi uma pena para o pessoal do Londrina, que mereceu minimamente o empate,
Sim. A 45 minutos isso acontecer, mas o cara bateu a mão na bola intencionalmente. Se desviou, se não desviou, a regra diz que, olha, mão na bola, toque bola no chão. Mas tem que ter um pouco daquilo roxo, né, Edu? Para anotar, chamar o juiz e falou, senhor Lia, vem cá. Ó, não interferiu diretamente no lance, mas o cara tentou dar um soquinho na bola aí para enganar a arbitragem. Ele não ia chegar de cabeça, a bola passando ali, lambendo a risca da pequena área, de frente, e ele projetou o corpo e levou o bracinho lá e deu uma raspada na bola com o punho, com a mão fechada, com a mão, foi dar uma maradonada na Copa de 86 contra a Inglaterra, né? La mão de Dio, acho que é isso que ele falou, né? Las manos de Dio. Isso, na mão de Deus. Agora, ô Tigrão, vem cá. Agora, se dizer assim, não, mas quando o VAR interfere contra a Ponte ou contra o Guarani, vocês amaldiçoam o VAR. E hoje você está dando o craque do jogo. Porque quando o VAR interfere acertando, legal. E quando ele interfere errando, como contra o Vitória, ele errou. Ele errou. Ele errou contra a Ponte. E no erro dele, da arbitragem, que em determinado momento sequer foi no VAR, no lance duvidoso, aí, lamentável, errado o juiz e errado o VAR que não chamou e o juiz que se foi chamado não foi lá no monitor. Mas o jogo do Vitória já passou. No jogo de hoje, o craque do jogo, conceito ótimo para o VAR. E aí, Edu, ganhou o jogo por 1-0. Um jogo de 12 pontos, não é nem de 6. Então vale o resultado. Vale esse distanciamento agora de 12 pontos do penúltimo colocado. Vale que era um jogo já de sobrevivência na competição. Olha aí, o Ituano está ganhando de novo e fora de casa. A Ponte volta para a 14ª. Então vai ser assim até o final. Então valeu pelo resultado. E se ganhou o jogo, mesmo tendo jogado mal, mesmo tendo jogado 2 minutos e depois não jogou mais futebol, mas teve o mérito de se defender muito bem com uma das menos vazadas defesas do campeonato, que tomou 1 gol nos últimos 4 jogos. E a Ponte dos últimos 12 pontos ganhou 8 e está a 4 jogos sem perder, 2 vitórias em casa e 2 empates fora de casa. Se a Ponte tivesse essa performance, mesmo não jogando nada hoje, mas se em termos de resultado, ela tivesse essa performance desde o início do campeonato, hoje foi a 25ª, a Ponte seria a líder do campeonato com uns 8 pontos à frente do segundo colocado, que ela estaria fazendo o seguinte, ganhou todas em casa e empatou todas fora. Aí não tem erro, é campeã da Série B. Estou dizendo, para que ninguém me interprete errado, se fossem 25 rodadas, o que foi nas últimas 4. E o Pintado tem participação nisso. Mas o que está em análise aqui? O jogo de hoje. No jogo de hoje, pelo resultado e pela escalação inicial, que eu gostei, mas não gostei da saída do Mailton e a entrada do Ramon Carvalho, um conceito regular para o correto Pintado. Ô, Tigrão, aproveitando a sua boa vontade também, porque 22h30 tem a Voz do Brasil. Eu tenho um tempinho ainda, queria explorar com você. Ponte venceu 1-0, tá, gente? Ponte 1-0. Ah, e o ganhador foi Lucas Soares do Prado. Lucas Soares do Prado ganhou a furadeira da Uesco. O pessoal que participou, nosso muito obrigado. E amanhã tem também. Terminou o jogo do Guarani. O jogo do Guarani começa às 17 horas. Quando for 19 horas, a promoção tá no ar de novo, a Uesco. Vamos lá, projetando a macaca pro derby, na sua opinião, por exclusão, tem algumas posições que é fácil. Goleiro, Kaique França, não jogou hoje, suspenso. Pelo jeito, Luiz Felipe vai ser o lateral direito. Vai, Tigrão, o resto deixa na tua mão. Felipinho, você falou que é o roubador de bola. Se ele entrar com o Elvis, tem que entrar o Elvis e mais 3 volantes. E entrando com 3 volantes, só 2 no ataque. Quem é que seria? Na sua opinião, projetando a macaca pro derby, Tigrão? Tá, Kaique França, Luiz Felipe, se não tiver nenhum problema médico, né? Sim. Contusão em treino, alguém que tenha sentido depois que esfria aí, no jogo não saiu, depois esfria, vai lá e teve problema no músculo e tal, mas tem mais de uma semana pela frente aí. Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, o Fábio Sanches e Arthur.
Sim, agora o Arthur, você vê, o Arthur já tomou 3, 6, 9 cartões amarelos, né? Mas, como diz o Tigrão, mas o Gabriel Silva não tem nenhuma condição. Então, claro que é o Arthur na lateral esquerda, certo? Não Tigrão? tem jeito. Não, tô convencido de que o Arthur, às vezes tão criticado, é desfalque. No momento, na ponte, ele é um desfalque sério. Então, já dei a defesa aí, o meio. Felipinho, Amaral, Leonaldi e Elvis ou Lucas Natan. Vamos ver como é que vai estar o Elvis, vamos ver como é que está a cabeça dele, vamos ver se foi só uma coisa de jogo, essa declaração polêmica dele aí, ou se tem algum outro tipo de insatisfação, vamos ver. Então, meio, Amaral, Felipinho, Leonaldi, Elvis ou Lucas Natan. E a dianteira, Paulo Baia e Eliel. Não tem para onde correr. Ah, mas o André foi poupado para jogar o derby. Essa é a polêmica. Não, eu não começo com o André, Edu. Acho que deu uma linguiçada boa. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, eu respondo em mais 30 segundos para ir chegando aí o momento da gente mandar um grande abraço aí pro amigo ouvinte da Bandeirantes. Não, um pitaco, aproveitando aí, só pitaquinho aqui. Você vê que o Atlético Mineiro vai inaugurar domingo a sua arena. Atlético Mineiro e Santos. Pô, Atlético Mineiro, bela estrutura, dizem que a arena é maravilhosa. E o Mineirão vai ficando só com o Cruzeiro, hein? E o Mineirão que não começa a cobrar taxa muito cara, que o pessoal vai pro Independência. Vamos lá, Tigrão, Atlético Mineiro e sua arena, MRV. Sensacional. Eu ouvi há algum tempo aí uma entrevista do investidor lá, do presidente da MRV. Né? Investidor, ele tem 800 milhões de reais. Não é a fundo perdido, mas ele falou, quando der para pagar, eles me pagam. Dentro do Atlético Mineiro. E ele falou que é o sistema construtivo mais moderno do mundo em termos de arena de estádio de futebol. Nenhum lugar do mundo usou um sistema construtivo tão moderno como a Arena MRV em Belo Horizonte. Tô louco para conhecer. O dia que eu estiver em Belo Horizonte, vou lá, mesmo que não tiver jogo, vou lá só para conhecer. Dizem que é uma coisa do outro mundo. Parabéns para o Atlético Mineiro. Olha, só para registrar, na Série C de Cebola, amanhã, última rodada, 8 se classificam. O 8º colocado é o São Bernardo. O 9º colocado é o Náutico. O jogo é em Recife, Náutico e São Bernardo. Técnico do Náutico, Bruno Pivetti, ex-Guarani. Incrível, o empate é do São Bernardo. São Bernardo chegou a ser líder, mas enfim, perdeu, ficou 10 partidas sem ganhar. Emocionante amanhã, todos os jogos na Série C, às 16 horas, Náutico e São Bernardo. Tigrão, você vem comigo no Concentração amanhã, tá bom? Bom descanso, então, até daqui a pouco. Tá combinado, Edu. Muito obrigado. Até amanhã, né? Hoje ainda é sexta. 10h30 agora, 10h28. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, então, final do nosso apito final. Então, quem ganhou a furadeira foi o Lucas Soares do Prado. Muito obrigado, Lucas Soares do Prado. Gente, mais de 22 mil visualizações pelo YouTube. Muito obrigado, grande audiência. Bolis narrou, o Greger e o Tigrão eles comentaram, Vladimir Catarino nas reportagens, público 3.554, Ponte jogou muito mal, vence o jogo, Ponte 1, Londrina 0, gol do Iliel a 2 minutos do primeiro tempo, lá no gol de entrada. Ramon Carvalho e o Tomás Caíque tomaram o terceiro amarelo, estão fora do derby como opções. Olha, amanhã 16 horas eu volto no Concentração. Das coisas de Sampaio Correia e Guarani, às 17 horas, quem narra aqui é Roger Williams. Vai narrar aqui, comentar o Tigrão, reportagens do Vladimir Catarino. Obrigado à equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel, obrigado, viu, Gabriel? Grande Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, obrigado, Lucas. Torcedor do Palmeiras, só reclama, hein? Agora o avião da Leila não funcionou, atrasou o retorno lá da Colômbia. E o Gilberto Sufi na técnica externa. Gente, muito obrigado pelo carinho, mas muito obrigado mesmo. Então eu volto amanhã às 16 horas no Concentração, 4 da tarde. Amanhã eu volto, se Deus quiser.